se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro mini simulado pós-edital do exame de suficiência, né? Agora que o edital foi publicado, sabemos efetivamente quando vai ser a nossa prova do exame de suficiência. Agora eu montei nosso primeiro mini simulado aqui, ajustando aqui as nossas arestas agora para os conteúdos que eu entendo que sejam os mais cotados para serem cobrados nessa próxima prova, né? E com o delay de sempre, né? Quem escolhe os conteúdos da nossa aula de hoje, da nossa aula, são vocês, né? Então, para hoje, nós temos aí questão de classificação de contas, questão de DRE, questão de fluxo de caixa, ó. Só questão delícia que sempre cai na prova do exame de suficiência para você poder afiar o seu machado aí e conseguir chegar ao resultado da tão sonhada aprovação, né? Então, uma excelente escolha, né, na votação que vocês fizeram. Então, para nossa aula de hoje aí, nós vamos trabalhar classificação, DRE, classificação de contas, DRE e fluxo de caixa no nosso conteúdo do nosso mini simulado temático de hoje. Galerinha, mas me dá aquele feedback aí, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo certinho com vocês aí, para a gente poder tocar aqui a nossa aula de hoje. Manda aí no chat aí, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem. Vamos lá, vamos lá. O áudio tá bom, todo mundo ouvindo direitinho. Maravilha, maravilha. Beleza, pessoal, beleza, beleza. Então vamos lá, gente. Hoje, então, vamos responder aqui nosso mini simulado. E como eu havia prometido para vocês, hoje também eu vou explicar para vocês, né, lá pro meio da nossa aula, eu vou explicar para vocês como é que vai ser a abertura da nossa turma Ninjas de aulas ao vivo, né? Que a gente vai abrir as inscrições na próxima quarta-feira. E aí, nessa nossa aula de hoje, mais lá pro meio da aula, eu vou dar uma paradinha para poder explicar para vocês como é que vai funcionar essa turma. Ela vai ter um investimento bem mais barato do que a turma Ninja do CFC. Então, para você que quer ser meu aluno, né, e não conseguiu entrar na turma Ninja do CFC, nosso programa de treinamento completo, que de repente o valor não cabia no teu bolso, nessa nossa aula de hoje, você vai ter a oportunidade de saber como é que você poder entrar nessa nova turma que vai ter um valor de investimento bem mais barato. Legal? Então, vamos lá. Vamos para o nosso mini simulado de hoje. Quero saber se todo mundo já baixou o mini simulado. Coloca baixei aqui embaixo. E me digam se vocês tentaram responder, né? É importante que vocês testem o conhecimento. Os simulados, eles são legais por conta disso. Porque a ideia dele é testar o teu conhecimento, saber como é que você está em termos de preparação para a prova. Você teve dificuldade? Não teve? Conseguiu resolver? Não conseguiu? Se enganchou? Onde foi que se enganchou? Então, os simulados ao longo do caminho que a gente vai fazendo, ele tem esse objetivo de ir avaliando o seu desempenho. Né? Se essas questões caíssem na prova, você estaria apto para poder responder? Você acertaria essas questões com a convicção? Então, coloca para mim no chat aí e vamos tocar o barco aqui para nossa resolução de hoje. Produção, bota o slide na tela aqui para mim. Vamos lá. E vamos para a nossa primeira questão. E ela diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui meu pincel. Pronto. Aqui, ó. Ao analisar o elenco de contas referente à empresa Velha Marabá LTDA em relação à natureza das contas, pode-se dizer que ela apresenta no balanço patrimonial os totais, ele me deu aqui, ó, ativo e passivo. Gente, primeira pergunta que você vai se fazer lá na hora da prova, tá? Oswaldo, se ele está colocando aqui ativo, ele quer o ativo circulante ou ele quer o ativo não circulante?
porque a questão não deixou claro, né? O Oswaldo, aqui no passivo do mesmo jeito, ele quer o passivo circulante ou o passivo não circulante? Gente, e aí qual é a interpretação que vocês vão ter lá no dia da prova, tá? Isso aqui é importante que vocês se atentem, né? São orientações importantes que eu também dou lá na Turma Ninjas, em termos de interpretação das questões na prova. Porque tem muita coisa que às vezes o examinador deixa meio que na entrelinha, né? Fica meio que subentendido. Mas pelo fato da gente analisar muitas questões, responder questões de muitas bancas, a gente vai meio que entendendo a cabeça do examinador e traduzindo isso para vocês, tá? Isso é uma coisa importante que a gente vai fazer lá durante a Turma Ninjas, né, de aulas ao vivo, que vocês vão ter a oportunidade de poder participar, é esse entendimento da compreensão da cabeça do examinador. E aí o que eu quero que vocês saibam aqui, ó, se o examinador colocar só ativo, você vai entender que ele quer o ativo, total. E do mesmo jeito o passivo. Quando ele disser passivo, ele quer o passivo total. Certo? Beleza. Então, querendo ou não, isso aqui já vai nos ajudar bastante aqui para poder responder esse tipo de questão, tá? Então, aqui ele está pedindo para a gente o total do ativo e está pedindo para a gente o total do passivo. Beleza. Nessa questão, ele não pediu o total do PL, certo? Não é o caso, mas do PL é onde estão as maiores pegadinhas. É onde estão as maiores pegadinhas. Por que, Oswaldo? Produção, volta para mim aqui, ó. Um cuidado que você precisa ter quando a questão pede o total do PL é porque nas questões de PL, se ele pedir o PL, aí você vai tomar cuidado lá na questão, porque ele vai colocar lá o somatório das contas do PL para tu marcar a alternativa na hora da prova. E aí você fatalmente vai somar as contas do PL, vai ver a alternativa na prova, vai marcar achando que você acertou, e na hora de sair o gabarito você vai tomar um susto. Você vai olhar lá e bufo, como assim eu errei a questão? O que foi que eu errei? Na verdade, é porque quando o examinador pede o total do PL, você também tem que calcular o total das contas de resultado. Você precisa somar as receitas e as despesas, porque o resultado ele é encerrado e transportado para o patrimônio líquido. Então, sendo assim, o total do PL é as contas, vai ser o total das contas do PL mais as contas de resultado. Não é o caso dessa questão aqui, tá? Mas de repente a gente pode trabalhar isso, a gente vai trabalhar isso em outras aulas dentro da Turma Ninjas, mas é importante que você saiba para que você não caia na bendita pegadinha clássica que o examinador coloca na prova. Legal? Então vem para cá, ó. Vamos comigo aqui, ó. Vamos classificar aqui os nossos grupos de contas, tá? Para você que já é aluno da Turma Ninjas e de repente está aqui assistindo essa aula, recomendo que você vá lá no portal do aluno, porque tem um modelo de balanço patrimonial e de DRE só com as contas que são cobradas em prova. Isso vai te ajudar muito na hora de você fazer as classificações de contas, porque ao invés de você estudar aquele plano de contas enorme que tem lá no edital do exame de suficiência, você vai estudar só o plano de contas que está lá no nosso material, beleza? Então, querendo ou não, isso vai te ajudar bastante. Para você que vai fazer o exame de suficiência, ou para você que estuda para concurso público, esse modelo de plano de contas que eu coloquei lá são com as contas que normalmente são cobradas em prova. Então ele vai te ajudar demais para você poder aprender classificação de contas, beleza? Porque de repente talvez você não tenha estudado classificação de contas e olhe para cá e sinta dificuldade, é normal, né? Você não estudou classificação de contas na faculdade, né? E lá na Turma Ninjas a gente tem um módulo só para poder tratar de estudar o termo classificação de contas. Para a gente ver as contas de ativo, passivo, PL, receita, despesa, conta patrimonial, conta de resultado, né? Ver a estrutura de balanço, DRE, fluxo de caixa, DVA, DMPL, DLPA, DRA, nota explicativa, tudo direitinho lá, né? Então, tem um modelo de demonstração contábil para cada um. Então, se você é aluno da Turma Ninjas, dá uma olhadinha lá no portal do aluno, recomendo bastante que você baixe por lá, beleza? Mas para você que não é, vem para cá comigo aqui para você poder ver direitinho aqui comigo, ó. Para cá comigo que eu digo na questão, produção, deixa o slide aí na tela. Ó, caixa e cliente, ó, a título de conhecimento, caixa é ativo circulante, cliente também, então a gente vai somar aqui no grupo do ativo, né, ó. Receita líquida que não vai influenciar para a gente, porque ela é conta de resultado. Dividendos a distribuir ou dividendos a pagar é conta de passivo circulante, então a gente vai somar também. Gente, cuidado aqui, ó, vou botar aqui um P1 de pegadinha, tá? Adiantamento de cliente e adiantamento a fornecedor são as pegadinhas clássicas que caem na prova, né? Porque como tem um nome fornecedor aqui na frente, te induz ao erro a querer classificar isso aqui como conta de passivo, quando na verdade adiantamento a fornecedor é conta de ativo circulante, tá? Cuidado aí para você não errar.
Máquinas e equipamentos é conta de ativo não circulante. A gente vai somar também. Custo da mercadoria vendida está fora, conta de resultado. Depreciação acumulada, P2, ó, vamos colocar aqui a segunda pegadinha. Por que, Oswaldo? Porque depreciação acumulada ela é uma conta retificadora. Ou seja, essa conta aqui ela é uma conta de ativo não circulante. Só que ao invés de somar, você vai ter que subtrair aqui, ó. Tá? Então, quando você for baixar lá o modelo de estrutura de demonstração contábil, você vai ver lá que no nosso modelo eu boto um sinalzinho negativo assim na frente, ó, que é para você saber que ela é uma conta retificadora. Mas perceba que na hora da prova o examinador não coloca nenhum indício de que a conta é retificadora. Ele parte do princípio de que você já sabe. Então é importante que você tenha em mente, né, uma estrutura de demonstração contábil. O que eu faço? O que eu recomendo? A produção, volta para mim. Pega um modelo de estrutura de demonstração contábil e prega, bota na parede do teu quarto, para você olhar para ela todo dia. Para você que vai se tornar o nosso aluno na turma Ninja, né, nessa turma de aulas ao vivo, você vai ter a oportunidade de poder imprimir também esse modelo de demonstração contábil, e aí você vai olhar para esse modelo todo santo dia. Imprime lá, balanço, DRE, DFC e DVA, são as 4 demonstrações contábeis que mais caem na prova e tu tem que saber essas estruturas, tá? Então você vai guardar isso aqui bonitinho para você poder acertar essa questão na prova. E assim, não tem um jeito milagroso que diga, Oswaldo, como é que eu vou decorar a demonstração contábil? Pelo amor de Deus, calma. Gente, não é um processo de decorar, é um processo de osmose. Você vai aprendendo por repetição. Todo dia você vai olhar um pouquinho e vai lembrar um pouquinho. Por que hoje eu sei a demonstração contábil de cós salteado, de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de um lado para o outro? Porque eu olho para isso todo dia. Então a gente acaba memorizando, tá? Então a repetição é que vai te ajudar a lembrar disso aqui no dia da prova. Legal? Volta para mim. Então vem para cá. Ó. Estoque. Estoque é ativo circulante. A gente vai somar. Despesas operacionais é conta de resultado, está fora. Impostos a recolher ou impostos a pagar, que seria a mesma coisa, né? Seria uma conta de passivo circulante. Capital social é conta de PL, está fora. Fornecedores, conta de passivo circulante, a gente soma. Reserva de lucro. Todas as contas de reserva, gente, ambas são contas de PL, tá? Reserva legal, reserva estatutária, reserva de incentivo fiscal, reserva de contingência, qualquer reserva sempre vai ser conta de PL. Aqui já é a segunda questão, né? Então, impostos a recuperar. Impostos a recuperar é conta de ativo circulante, né? Vamos colocar aqui, ativo circulante, ficou um imprensado aqui embaixo. Adiantamento de cliente, ó, que também é pegadinha, né? Que também é pegadinha. Vamos colocar aqui, ó. Quantas pegadinhas nós marcamos? 1, 2. Vamos marcar aqui a terceira. Então aqui, ó, terceira. P3, né? P3 como sendo pegadinha. Vamos marcar aqui, ó, pegadinha aqui e pegadinha aqui. São as 3 pegadinhas, né? Oswaldo, por que isso aqui é pegadinha? Porque, de novo, ó, eu disse para vocês que adiantamento a fornecedor é conta de ativo circulante, não é isso? E adiantamento de cliente é conta de passivo circulante. Olha aí a maldade, né? Então isso aqui confunde a gente na hora da prova, porque cliente é conta de ativo, mas adiantamento de cliente não. Então perceba, produção, volta para mim aqui, ó, porque isso aqui é a pegadinha clássica que o examinador cobra na prova. Isso a gente vai ver de forma bem aprofundada lá durante o curso, tá? Mas explicando resumidamente para você aqui, ó, adiantamento a fornecedor sou eu antecipando para alguém. Então eu tenho o direito de cobrar mercadoria ou serviço, por isso que ele fica no ativo. Já o adiantamento de cliente é o cliente me pagando antecipadamente por uma mercadoria ou um serviço que eu não entreguei. Então significa dizer que eu tenho uma obrigação para com o meu cliente. Se eu tenho uma obrigação, então vai ser o quê? Passivo. Percebe? Então às vezes o português ajuda a gente também um pouquinho a interpretar. Cuidado para você não querer marcar logo de cabeça, né? Logo de cara só porque viu o nome fornecedor, viu o nome de cliente, para tu não se ferrar antes da prova. Legal? Beleza? Então volta para cá, ó. Entendido isso, o que o examinador quer é o total do ativo e o total do passivo. Então aqui, ó, o que eu tenho de ativo? Aqui, 25 com 12, 10 com 52. Aí vem aqui, ó, depreciação acumulada, ó. Uma pegadinha, os 5.200, ó, entrando aqui, ó, negativo. Certo? Estoque positivo em 8.000. Aí vem bem para cá, os R$3.000 aqui do
do impostos a recolher, não é isso? Beleza, show de bola. Então aqui eu tenho 104.800. Lembrando que tem aqui o adiantamento de cliente, né? Aqui embaixo, o adiantamento de cliente, que é conta de passivo circulante, né? Que ficou enganchado bem aqui embaixo, né? Muito bom. Na hora de converter o arquivo de repente ele bugou aí, né? Ok. E as contas de passivo nós temos aqui, ó, 24, 2, 15, 24, 2 e 15, e o adiantamento de cliente, quanto é o valor? 8.000, né? E os 8.000 aqui do adiantamento de cliente, ó. Pronto. Show de bola. 8.000. Maravilha, maravilha. Então aqui eu tenho um total do meu ativo e aqui eu tenho um total do meu passivo, 104 com 49. 104 com 49, gabarito, item D de doido, né? Doido para ser aprovado. Olha aí que maravilha. Gente, outra pegadinha importante que a questão colocou aqui, eu quero que vocês guardem aqui na hora da prova, cuidado com as contas retificadoras. A questão ela pode pedir grupo, como ela pode pedir natureza. Essa questão pontual, ela pediu grupo de contas. Então, quando ela pede um grupo de contas e tem uma conta retificadora, o que é que eu faço? Subtrai. Oswaldo, se a questão pedisse natureza, não é o caso dessa questão, né? Isso pode ser um outro tipo de questão que o examinador pode cobrar na prova, que ou ele cobra classificação de contas pedindo grupo, ou ele pede classificação pedindo natureza. Se ele pedir grupo de contas, o que eu faço? Soma os grupos de contas, soma as contas, e se tiver uma retificadora, subtrai. Agora, se ele pedir natureza das contas, que não é o caso dessa questão, a gente pode treinar isso em um outro momento, em uma outra aula, né? Lá na turma a gente vai ver isso. Onde se ele pedir natureza e tiver uma conta retificadora, ao invés de você subtrair, o que você vai fazer? Somar. Por que, Oswaldo? Porque no grupo de contas, o examinador quer saber a função da conta. E a função de uma conta retificadora é o quê? Corrigir o saldo de uma conta principal. Pega lá a conta de cliente, por exemplo. Não tem a conta de calote, né? Que é a conta de PSLD, que são as perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Então o que ela faz? Ela subtrai o saldo de uma conta principal. Legal? Beleza. Já quando ele pede natureza das contas, não estou nem aí se ela é retificadora ou não. Eu quero saber o seguinte: é natureza credora? Sai somando todo mundo. É a conta devedora? Sai somando todo mundo. É isso. Beleza? Show de bola. Produção, volta para mim de novo. Primeira questão foi para a conta. Coloque aí para mim no chat se vocês acertaram, se vocês erraram. E vamos então para a nossa segunda questão da nossa aula de hoje. Essa questão aqui foi uma questão muito maldosa, né? Vamos prestar atenção aqui porque ela tem pegadinha de ponta a ponta. Gente, um detalhe importante, produção, volta para mim aqui, que eu quero que vocês se atentem e que a gente vai trabalhar muito forte isso durante as nossas aulas lá na Turma Ninjas, que é o seguinte: às vezes a gente estuda o conteúdo, a gente sabe a matéria, mas às vezes você não está com o olhar do examinador para poder saber se proteger das pegadinhas e saber identificar onde elas estão. Então uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar durante as nossas aulas lá é esse viés de você conseguir detectar onde estão as pegadinhas, porque sempre que eu for responder as questões, eu sempre vou te dizer, a pegadinha está aqui, você acerta indo por aqui. O passo a passo é desse jeito, você vai ter sempre esse sinal de alerta, para você ter total clareza e nitidez de saber como é que você vai acertar as questões na prova e chegar ao ponto de você saber prever quais são as pegadinhas que o examinador vai cobrar na hora da prova, né? Porque às vezes você está começando do zero, até vem de várias reprovações, mas você não consegue ter essa malícia, né? Esse jogo de cintura, entender essa maldade que o examinador coloca. Então vem para cá para você poder entender exatamente essa questão, ó. Questãozinha da FGV. E ela diz assim, ó, para assistente administrativo da Fazenda Estadual. Olha aí que beleza. Uma sociedade empresária apresentava os seguintes saldos no balanço patrimonial em 31/12 de X0. Ele deu aqui os saldos e ele pergunta: assinale a alternativa, a opção, que indica o ativo realizável de longo prazo da sociedade empresária. Gente, primeira pegadinha aqui que eu já quero destacar logo de cara. Veja que ele está pedindo o ativo realizável de longo prazo. E o ativo realizável de longo prazo é uma coisa, ativo não circulante é outra. São dois grupos distintos, diferentes. Opa, Oswaldo, peraí, é diferente? É. O ativo não circulante ele é composto por um ativo realizável a longo prazo. Nós temos o grupo do investimento. Nós temos o grupo do intangível. E nós temos o grupo do imobilizado.
Então perceba que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 grupos aqui dentro, ó, onde o realizável a longo prazo, ele é um dos grupos dentro do ativo não circulante. Então cuidado para você não chegar na hora da prova e querer calcular o ativo não circulante inteiro. Ele só quer o realizável a longo prazo, certo? Ou seja, esse realizável a longo prazo são os clientes de longo prazo. Ou seja, que tem um vencimento maior do que 12 meses. Então vamos lá analisar aqui cada uma das nossas alternativas, né? O caixa equivalente de caixa está fora, porque ele é conta de ativo circulante. Já era. Olha aqui, ó. P2, segunda pegadinha da questão, ó. Estoque. Se você não ler a questão direito, você erra. Estoque, via de regra, é conta de ativo circulante. Estoque, via de regra, é conta de ativo circulante. Mas olha a maldade. Olha o que o examinador colocou. Estoque previsto para ser vendido em 390 dias. Gente, 390 dias é um prazo superior a 360 dias, né? Ou 365 dias do ano calendário. Ou seja, essa conta de estoque, ela está dentro do ativo não circulante, mais especificamente na conta do ativo realizável a longo prazo. Olha aqui, ó. Olha a maldade. Percebe? Então, aqui, o estoque já é a nossa primeira conta que a gente vai somar, ó, 50 mil. Tá aqui ela. Beleza, show de bola. Maravilha. Então, aqui já foi, aqui já foi. Vamos para o terceiro. Despesa com seguros de veículos pagos antecipadamente. Outra pegadinha. Vamos colocar aqui, ó, P3. Terceira pegadinha. Por que, Oswaldo? Porque seguro pago antecipadamente, né, a conta de seguros apropriar ou despesa antecipada, que é a mesma coisa, via de regra, também é uma conta de ativo circulante. Seguros apropriar ou também chamado de despesa antecipada. Antecipada. Também é uma conta de ativo circulante. Via de regra, né? Só que, perceba, e será apropriado mensalmente de forma linear por um prazo de 2 anos, não é 1 ano. Ou seja, passou do prazo de 12 meses? Passou. Então, o que excede ao prazo de 12 meses vai para o não circulante. Para onde, Oswaldo? Para o ativo realizável a longo prazo. Ou seja, desses 12 mil aqui, 6 mil fica no ativo circulante e os outros 6 mil fica onde? No ativo não circulante. Ai, saúde para mim. Fica no ativo não circulante. Mais especificamente dentro do grupo do ativo realizável a longo prazo. Longo prazo. Legal? Então, esse 6 mil aqui vai entrar, ó. Olha aí a pegadinha. Muito bom. Então, terceiro item. Ok, vamos para o quarto. Contas a receber em 120 dias. Opa, 120 dias está dentro de 1 ano. Se é dentro de 1 ano, tranquilamente eu posso dizer que é uma conta de ativo circulante. Então, esse cara aqui está fora. Empréstimos a acionistas com prazo de vencimento de 180 dias. Gente, aqui a gente vai marcar o nosso P4. Nossa quarta pegadinha da questão. Por que, Oswaldo? Porque aqui ele está tratando de quê? De empréstimo a acionistas. Ó. Produção, volta para mim aqui. Ó. Gente, detalhe importante que eu quero que você guarde, que isso aqui é uma maldade escrota na prova. Escrota. Olha como o examinador foi maldoso aqui com a gente. Porque ele colocou que o empréstimo do sócio vai ser pago com quantos dias? 180. 180 não está no prazo de 12 meses, Oswaldo? Tá. Posso marcar como circulante, Oswaldo? Não. Aí é de lascar o cano. Oswaldo, pelo amor da misericórdia, eu não estou entendendo mais nada. Calma, brincadeira. Tu acha que vai dar uma catarrada aqui, né? É só para descontrair. Quero que você entenda a regra. Vamos comigo, sossega o coração. Coloca assim no chat, ó, relaxa. Coloca no chat, relaxa. Você tá comigo. Eu vou te alertar de todas as pegadinhas que vão cair na prova.
Então você vai saber se proteger. E aqui a maldade é o seguinte, coloca aí no chat, relaxa, relaxa. Porque é o seguinte, gente, qual é a blindagem que você tem que ter na hora da prova? Falou de empréstimo acionista. Falou de empréstimo acionista, ele está falando de um contrato de mútuo. E o contrato de mútuo é a empresa emprestando para o sócio ou o sócio emprestando para a empresa. E o que o manual de contabilidade societária fala para a gente? Quando se trata de contrato de mútuo, ou seja, a empresa emprestando para o sócio ou o sócio emprestando para a empresa, independente do vencimento de quando vai ser pago, ele vai para o não circulante. Olha a maldade. Rosado, vou pagar semana que vem, não interessa. A norma não está dizendo que é para botar no não circulante, então bode lá. Tem um ditado que a gente diz aqui em Fortaleza, que eu não sei se é só daqui de Fortaleza ou se é do Brasil, tu vai me dizer também. Mas tem um ditado que a gente diz assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Funcionou no teu estado aí também? Se funcionar, coloca aí, ó. É a mesma coisa, só para eu poder saber. Ou seja, produção, volta para mim aqui, ó. Como a questão está dizendo que são 180 dias, mas, porém, todavia, ele está dizendo que é um empréstimo para o sócio, então esse cara aqui, ele vai para o não circulante. Mesmo tendo prazo de 180 dias. Essa informação vai ser irrelevante para a gente. Certo? Então, aqui ele vai para empréstimos a acionistas, né? Então, ele vai para o ativo realizável de longo prazo. Beleza, show de bola. Então, os 15 mil vem para cá, ó. Olha que maldade, né? Pegadinha animal. Veículos utilizados para transporte de funcionários com vida útil estimada em 5 anos no valor de 80 mil. Ah, aí é tranquilo, né? Porque aqui é imobilizado, é ativo não circulante, só que ele só quer o grupo do realizável a longo prazo, não é isso? Ele só quer o grupo do realizável a longo prazo, então esse cara aqui não vai entrar. Não vai entrar por quê, Oswaldo? Porque ele não está no realizável a longo prazo, ele está no ativo não circulante. Lembra que o imobilizado é um dos grupos que faz parte do ativo não circulante, mas ele não é realizável a longo prazo. Então esse cara aqui está fora. Se você quiser, pode até marcar isso aqui como pegadinha também, né? Depreciação acumulada, a mesma coisa, né? Também está dentro do ativo não circulante, né? Ele é um grupo do imobilizado, não faz parte do realizável a longo prazo. Eu não vou marcar isso aqui como pegadinha, não. Se você quiser, você marca aí. Mas não vou marcar para não confundir, tá? Porque isso aqui é uma pegadinha mais simples de lembrar no dia da prova. Pegadinha mesmo é isso aqui, ó. P5. Perdas estimadas do estoque. Ei, o estoque via de regra não é conta de ativo circulante? É. Então a perda estimada sobre estoque também é de ativo circulante. Porém, esse estoque aqui não é de realizável a longo prazo, por conta do prazo, ó. Então esse aqui também vai ser. Olha que maldade. Cara, que questão escrota, né? Que questão escrota. Então esse 5 mil vem para cá. E como eu estou tratando de uma perda, é uma conta retificadora. Então ela vem para cá negativa, ó. 5 mil negativo. Então 50 mais 6 mais 15 menos 5 dá igual a 66. Então questão de número 2, gabarito, item B de bora comemorar. Legal aí? Ó, beleza? Maravilha. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos entrar... Deixa eu pegar aqui meu pincel aqui. Pronto. Vamos entrar na nossa terceira questão aqui da nossa aula de hoje. E ela diz assim, ó. Questãozinha sobre o conteúdo de DRE. E ela diz assim, ó. Questãozinha da VUNESP, ó. Para analista financeiro, ó. A CIA André apresentou os seguintes saldos de suas contas contábeis em 30 de junho de 2023. Ele deu aqui um monte de conta. E aí no final ele pergunta. O lucro antes dos encargos financeiros, né, em 30 de junho de 2023. Ou seja, se ele quer antes dos encargos financeiros, o que ele está querendo da gente aqui? Ele quer o nosso resultado operacional. Operacional. Vixe, Oswaldo, então peraí, quer dizer que num tipo de questão dessa aqui, se eu não souber a estrutura da DRE, eu não consigo acertar essa questão? Não. Você tem que saber aqui estrutura. Estrutura da DRE. E uma coisa que eu sempre digo para os nossos alunos, tá? Vamos lá, ó. Balanço patrimonial, DRE, DFC e DVA
essas 4 demonstrações contábeis aqui, tu tem a obrigação de chegar na prova sabendo a estrutura delas. Por que, Oswaldo? Porque cai na prova. Se você não souber a estrutura delas, você não vai conseguir acertar. E para quem é aluno da Turma Ninjas, tem lá um modelo para cada uma dessas demonstrações contábeis. Mas não é um modelo qualquer de demonstração contábil. Isso é um modelo com as contas que são as mais cobradas dentro de cada uma dessas demonstrações. Para você não precisar ter que abrir um plano de contas gigante com um monte de contas intermináveis para você poder ficar feito um cego no tiroteio tentando adivinhar o que cai e o que não cai na prova. Então, se você for aluno da Turma Ninjas, produção, volta aqui para mim aqui, ó. Se você for aluno da Turma Ninjas, vai no portal do aluno, tem um módulozinho assim chamado, ó, Modelo de Demonstrações Contábeis. Aí você pode ir lá para poder assistir essa aula, beleza? Se você não for aluno da Turma Ninjas, fica comigo aqui, porque você vai ver aqui pelo menos um modelo para essa questão aqui. Já vai te ajudar de alguma forma, beleza? Show de bola? Volta para mim aqui, produção, vem comigo. Ah, e outro detalhe importante. Se você for aluno da Turma Ninjas, tá? Ou para você que vai se tornar meu aluno, né? Para você que vai se tornar meu aluno. Você vai pegar o modelo de demonstração contábil que está lá no portal do aluno, você vai imprimir e pregar na parede do teu quarto, porque você tem que olhar para essa danada dessa demonstração todo dia até o dia da prova, né? Até o dia da prova a gente tem um tempo bom, ainda dá para você poder memorizar as contas mais importantes e chegar na prova com a base sólida para poder acertar essas questões. Dá tempo sim, beleza? Volta para mim, produção, vem comigo, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai passar aqui conta a conta. Então vamos aqui, ó. Como eu estou querendo a apresentação, deixa eu ver, eu estou querendo as contas de resultado, né? Ele está pedindo o lucro, então vem para cá, ó. Aqui ele está dando um monte de conta. Não significa dizer que a gente vai utilizar tudo que está aqui, ó, certo? Então vamos lá, por exemplo, ó, amortização acumulada, já não entra. Por que, Oswaldo? Porque a amortização acumulada é conta do ativo não circulante, né? É uma conta retificadora de lá, então tá fora. Aplicação financeira está lá dentro do grupo do ativo circulante, aqui também está fora. Ativo imobilizado está dentro do grupo do ativo não circulante, está fora. Ativo intangível também, dentro do grupo do ativo não circulante. Banco, ativo circulante, o caixa também é a conta de ativo circulante, então aqui está fora. Capital social é conta de PL, também está fora. Cliente é conta de ativo circulante. Custo da mercadoria vendida, opa, isso aqui é CMV. Vai para o resultado, Oswaldo? Vai, negativo. Então esse 1.800.000 já vem para cá, ó. Custo da mercadoria vendida, ó, 1.800.000, tá aqui ele, ó. Vamos voltar. Aí vem, ó, depreciação acumulada, ó. Depreciação acumulada é conta de resultado ou conta patrimonial? Conta patrimonial. Então aqui a gente vai colocar, riscando aqui, ó, porque isso aqui é conta de ativo não circulante, ó. Opa, peraí que eu coloquei errado. Aqui é conta de ativo não circulante. Ô Oswaldo, mas como é que eu vou saber então se isso aqui é conta de resultado ou conta patrimonial? Se ele tivesse dito despesa com depreciação, aí eu colocaria no resultado, mas depreciação acumulada é conta de ativo não circulante. Assim como ele colocou aqui, ó. Despesa com amortização, aí aqui é conta de resultado. Se ele tivesse dito despesa com depreciação, também, mas depreciação acumulada, conta de resultado. Ou seja, se ele colocar esse nome aqui, ó, acumulada, é conta patrimonial, beleza? Se ele botou o nome de despesa com depreciação, amortização e exaustão, aí vai para o resultado. Então esses 1.500 devem para cá, ó. Despesa com amortização, tá aqui, ele vem aqui, ó. Volta para cá, ó. Vamos lá. Aí, ó, despesa com imposto de renda. Despesa com perda com crédito de liquidação duvidosa, despesa com salário, despesa financeira, despesa administrativa. Vamos pegar só esses aqui por enquanto, né? 85.000 do imposto, né? Aqui, ó. Beleza? Aí vem 5.000 da despesa com perda com crédito de liquidação duvidosa. 5.000, tá aqui ele. Aí vem salário 500, tá aqui o salário. Que mais? Aí veio despesa financeira 12 e administrativa 120. Aqui a administrativa 120 e a de para outra despesa financeira 12.500. Aqui, ó, despesa financeira
12.500, né? Tá entre parênteses porque é negativo, né? Show de bola, maravilha. Então aqui já foi todos, ó. Despesa com vendas, 300 mil. Olha aqui a despesa com depreciação, ó. Tá vendo? 25 mil. Aqui, ó, aqui a conta de depreciação acumulada e aqui a conta de despesa com depreciação que vai para a DRE, né? Então aqui 300 mil, tá aqui ela. Despesa com depreciação. Opa, peraí. Não, despesa com vendas que é 300, né? Despesa com depreciação é 25. Pensei que eu tivesse trocado aqui, ó. Despesa com venda 300, ó. Pronto. Show de bola. Maravilha. Então aqui subtrai e aqui subtrai também. Dividendos a pagar, ó. Aqui é a conta de passivo circulante, duplicata descontada também. Encargos financeiros a apropriar, ó. Aqui também é conta de passivo circulante, é uma conta retificadora. Estoque é conta de ativo circulante. Fornecedor, conta de passivo circulante. Imposto de renda a pagar, ó, nota promissória a pagar, ó, ambas contas de passivo circulante. E aqui, ó, perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Se ele estivesse falando despesa com crédito de liquidação duvidosa, ia para o resultado. Mas a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, se ele não colocar o nome de despesa aqui na frente, então isso aqui é conta que pode ser de ativo circulante ou de ativo não circulante, dependendo do vencimento do título, né? Mas para a gente não importa, né? O importante é que ela não é conta de resultado. Ela é uma conta retificadora do grupo patrimonial do ativo. Propriedade para investimento também está fora, é conta de ativo não circulante. Receita financeira, opa, esse aqui a gente soma, né? 9.500. Vem bem para cá, ó, dentro do resultado financeiro. Receita líquida, 3 milhões. Aí vem, vou já colocar ele lá, tá? Na nossa DRS, aqui a gente vai somar. Aí vem reserva de capital, reserva de incentivo fiscal, reserva não sei do que, reserva não sei o que mais lá. Tudo que for de reserva é conta de PL, né? Então tá fora. E salário, conta de passivo circulante tá fora. Então o que vai entrar aqui é a nossa receita líquida de vendas. Pronto, que ela vem bem para cá, ó, receita líquida de vendas. Pronto. Então, terminei aqui a composição de todas as nossas contas. Vamos lá. Ó. Ele não me deu a receita bruta, também não me deu as deduções, né? Que seriam imposto sobre a venda, não me deu a parte de vendas canceladas, né? Descontos incondicionais, mas também não vem o caso porque ele já me deu a receita líquida aqui, ó. Então daqui eu posso partir tranquilamente. Se eu pego a minha receita e eu tiro o custo da mercadoria vendida, eu chego no resultado bruto. E pode ser um lucro bruto, como pode ser um prejuízo bruto. Beleza. Daqui a gente tira as despesas operacionais, ó. Tira as despesas operacionais. Então tudo que tiver de despesa que faz parte da operação, a gente coloca aqui. Do resultado operacional, a gente encontra aqui o que a gente chama de resultado operacional, certo? Que a questão chamou de resultado antes dos encargos financeiros, ó, que é o resultado operacional. Por que, Oswaldo? Porque depois do resultado operacional vem exatamente o resultado financeiro, que são as receitas financeiras e as despesas financeiras, ó. Então, quando eu pego receita com despesa financeira, a gente chega aqui no resultado antes dos tributos, ó. Ainda teria, para efeito de a título de conhecimento para vocês, um sexto grupo aqui, ó, onde entraria as outras receitas e outras despesas operacionais. Né? Que aí não vem o caso dessa questão, porque o examinador não colocou nenhum exemplo para ela aqui, né? Então, de repente, a gente pode ver isso aqui em um outro momento, né? Para poder estudar esse grupo específico aqui. Mas a questão não colocou nada sobre ele aqui. É só para você saber que ele existe, tá? Depois desse grupo 6 é que a gente chega aqui no resultado antes dos tributos, ó, né? Que seria aqui o 7. Para chegar no resultado 8, que seria o final, a gente chega num resultado líquido, né? Então, cuidado que na hora da prova o examinador pode perguntar o resultado bruto, aqui, ó. Pode ser uma pergunta de prova. Ele pode perguntar o resultado líquido, aqui, que pode ser uma segunda pergunta de prova. Normalmente esses aqui são os que são mais cobrados. E aqui o examinador quis inovar um pouquinho e cobrou aqui a questão do resultado antes dos tributos, ó. Beleza? Que seria a resposta da nossa questão. Então perceba que se você não souber a estrutura, é uma questão que não dá para responder, né? Não é uma questão tão difícil assim,
mas é uma questão que se você não souber a estrutura não tem como responder. E claro, é uma questãozinha um pouco trabalhosa, né, digamos, porque você tem que pegar lá, analisar item a item para poder classificar aqui, colocar nos grupos corretos para você poder saber onde é que você vai colocar, onde é que você não vai colocar. Claro, que se você já tem na tua cabeça a estrutura da DRE, precisava montar essa parte aqui de baixo aqui, gente, ó. Não, né? Se ele está cobrando o resultado antes dos tributos sobre o lucro, eu poderia parar bem aqui. Não precisaria continuar. Estou colocando aqui a título de conhecimento, porque no dia da prova a gente não sabe qual é o item que o examinador vai cobrar. Ele pode cobrar o resultado bruto, pode cobrar o resultado líquido, ou pode cobrar alguma conta ali no meio termo, né? Via de regra, na maioria das vezes, cai ou o resultado bruto, na maioria das vezes, ou ele cobra aqui, ó, o resultado bruto, ou ele cobra aqui o resultado líquido, na maioria das vezes. Aí aqui é acolá que o examinador quer inovar, né? Dessa vez aqui ele cobrou o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Beleza? Show de bola? Maravilha? Então pronto, tá aí normalmente os pontos que o examinador cobra na prova. Aqui, aqui e agora ele cobrou aqui. Beleza? Show de bola? Oswaldo, tem que saber a estrutura? Tem. Se você não souber a estrutura, você vai perder uma questão de balanço, de DRE, de DFC e DVA. Você vai perder pelo menos 4 questões na prova que a gente sabe que sempre cai na prova. Beleza? Muito bom. Então, questão de número 5, o gabarito está aqui no item 248.500, item C de comemoração, né? Pela sua aprovação. Então tá aí, questãozinha de número 3, respondida. Tem que saber a estrutura? Tem. Se você não souber, infelizmente é uma questão que você vai ter grandes dificuldades. Ah, pessoal, só um detalhe importante aqui, antes da gente passar para a nossa próxima questão, eu me lembrei aqui agora, conforme a gente havia conversado, né, eu tinha alinhado com vocês anteriormente, amanhã, no caso, a gente vai abrir as inscrições para a nossa turma de aulas ao vivo. Né? Então, só para explicar rapidamente para vocês aqui, de repente, para quem caiu de paraquedas aqui e está assistindo essa aula aqui pela primeira vez, né, eu tinha explicado para vocês anteriormente, né, que há alguns dias atrás nós havíamos aberto a nossa turma ninja do CFC, que era o nosso programa de treinamento completo de preparação para a prova do exame de suficiência. Muito bem. Essa turma, como ela tinha um valor de investimento um pouco mais elevado, digamos assim, alguns alunos chegaram para mim perguntando, professor, poxa, cara, queria muito entrar na turma Ninjas, mas o valor de investimento não cabe no meu bolso, ficou um pouco acima daquilo que eu posso pagar. E eu fiquei pensando, né, refletindo assim, poxa, o que eu posso fazer por essa galera que de repente quer ser meu aluno, ele quer fazer parte da turma Ninjas, mas o valor não cabe no bolso, não entra dentro do orçamento, sim. E eu fiquei processando, pensando, matutando o que poderia ser feito para a gente poder ajudar essa parte dessa turma também que quer ser meu aluno. Então, pensando nesse pessoal que quer ser meu aluno e o valor de investimento não cabia no bolso, foi que eu criei uma turma que eu estou chamando de turma de aulas ao vivo, que é essa que vai entrar aqui na tela aqui agora comigo. Olha só. Na turma de aulas ao vivo, que é exatamente dessa forma como você está vendo aqui, ó, nós vamos ter aulas ao vivo toda semana, 2 vezes por semana nós vamos ter aulas ao vivo, toda quarta às 20 horas e todo sábado às 8 horas da manhã. A gente vai se encontrar ao vivo em aulas de resolução de questões. Então essa turma, produção, volta para mim aqui. Essa turma vai ser uma turma menor, uma turma mais enxuta, mais objetiva e vai ter um valor de investimento muito mais barato. Então, de repente, para você que quer ser meu aluno, mas a turma principal não cabia no seu bolso, de repente essa aqui vai ser tua oportunidade de, quem sabe, agora poder ser meu aluno, né? O que é essa turma de aulas ao vivo? Essa turma de aulas ao vivo, pessoal, assim, só para você poder entender, né? Pensa que a prova do exame de suficiência é uma prova que ela tem 80% de índice de reprovação. É uma prova que, se você não estudar da forma correta, se você não estudar com método, com direcionamento, com clareza, fatalmente você vai acabar reprovando. Muitos alunos acabam reprovando na prova do CFC, às vezes não é nem por falta de conhecimento, às vezes é por falta de clareza, por falta de um método, de um direcionamento, porque o que cai na prova, provavelmente ou você não viu na faculdade, ou se viu, você viu de forma superficial. E além de tudo isso, você ainda tem que mesclar de forma que você possa entender e memorizar tudo para lembrar no dia da prova. Então perceba que é um processo de estudo diferenciado.
Né? Assim, estudar para a prova lá na faculdade era uma coisa, né? Onde você está estudando ali 3, 4, 5 páginas de um módulozinho de um livro que o professor passa na faculdade, que você vai fazer uma prova. Aqui, você vai estudar para um edital que tem 591 conteúdos em 14 disciplinas para você poder se preparar para poder enfrentar uma prova. Então o nível de problema que você vai enfrentar para você poder conseguir sua aprovação é muito maior. Não é à toa que nós temos aí essa média de 80% de índice de reprovação, que são os dados oficiais que estão lá presentes no site do Conselho Federal de Contabilidade. Então a turma ninja do CFC, né, esse nosso programa de aulas ao vivo que vai começar a partir de amanhã, é uma turma para que você possa ter clareza, direcionamento, para que você possa estudar seguindo um método, para que você não fique estudando no escuro, para que você saiba exatamente o que estudar, como estudar, para que você consiga passar na prova. E o melhor de tudo, estudar de forma que você tenha a plena convicção e clareza e certeza de que você está estudando algo que de fato vai ser importante. E que você não vai ficar perdendo tempo com um monte de blá 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 desnecessário que não vai te levar a canto nenhum. Então aqui, e eu digo blá blá blá, gente, não é porque que seja enchimento de saco, digamos assim, né? Porque você pega uma norma de auditoria, por exemplo, né, que tem lá 75 páginas, não cai aquelas 75 páginas na prova, né? Aí é onde está o grande detalhe, para a gente poder estudar de forma compacta, objetiva, com um checklist cirúrgico, para você poder saber exatamente o passo a passo de como você vai acertar as questões no dia da prova. Indo exatamente direto ao ponto naquilo que você precisa, sem enchimento de linguiça, sem blá blá blá, indo direto naquilo que você precisa. Porque eu sei que você tem pouco tempo para poder estudar, e a gente precisa fazer esse pouco tempo que você tem valer muito a pena, para que você possa aprender de fato o que cai na prova. Então aqui a gente vai direto ao ponto. Toda aula vai ser aula de resolução de questões, para você poder aprender na prática como é que esse conteúdo é cobrado na prova, para que você consiga efetivamente chegar aí ao resultado da sua aprovação. Aí você vai me perguntar, mas Oswaldo, essas aulas de resolução de questão, para mim que não sei de nada, será que vai adiantar alguma coisa? Eu já entrar numa aula e já ter resolução de questões logo de cara? Gente, nós vamos começar essa turma do absoluto zero. Então a gente vai responder as questões fazendo de conta que você não sabe de nada, né, para você poder efetivamente saber como resolver as questões. Como cada questão vai ter um checklist com um passo a passo de como é que ela tem que ser acertada, de como é que você vai acertar lá no dia da prova, então não tem o pé do perigo de você chegar para mim e dizer que não vai aprender, porque você vai ter lá o passo a passo de como é que acerta a questão. Então você pode vir tranquilo que você vai poder aprender sim o conteúdo por meio de resolução de questões, assim como está estudando aqui na nossa aula de hoje. Você está aprendendo o conteúdo e respondendo questões ao mesmo tempo, né? Então é uma aula bem prática, objetiva e direta ao ponto. E aí, produção, bota o slide aqui na tela. No nosso primeiro dia de aula, você já vai saber como é que vai ser toda essa estrutura, todo o nosso plano estratégico que nós vamos executar juntos do nosso primeiro dia de aula até o dia da prova. Então tá aqui o cronogramazinho que nós vamos estudar, porque cada aula que a gente vai estudar, diferente do que a gente está vendo aqui hoje, produção, volta aqui para mim. Hoje aqui a gente está fazendo um simulado. Então o simulado teve questão de DRE, tem questão de DFC, tem questão de classificação de contas, tá um pouco misturado, digamos assim, né? Durante o curso a gente vai ver isso modulado, separado, organizado, por disciplina, por assunto. Então cada aula vai ter só questão do assunto que a gente vai tratar. Então vai ter uma aula só sobre teoria da contabilidade, vai ter uma aula só sobre contabilidade geral, vai ter uma aula só sobre normas brasileiras de contabilidade, uma aula só para auditoria, só para perícia, só para controladoria, e assim sucessivamente falando, para que você possa estudar de uma forma cronológica, de uma forma lógica, para que você possa efetivamente aprender os conteúdos, né? Porque se a gente toda aula fosse responder questões misturadas, você ia aprender tudo e não ia aprender nada, né? Porque você não ia ter uma cronologia no seu estudo, né? Os conteúdos iam estar muito dispersos, digamos assim. Então, cada aula a gente vai estudar separadamente cada disciplina para que você possa montar e estruturar uma base sólida, começando do zero, para que você possa efetivamente aprender os conteúdos e aprender na prática, já respondendo questões, para você ver como é que a banca cobra os conteúdos na prova e você saber marcar o X na alternativa correta e conseguir tua aprovação, que é exatamente aquilo que você precisa. E aí, tudo isso, né, como eu expliquei para vocês, produção, bota o slide aqui na tela, a gente vai estudar como? Separando tudo de forma organizada e estruturada, né, por disciplina, por assunto, para a gente poder ver a parte específica que o examinador cobra na prova. E um detalhe super, hiper, mega importante, pessoal, que é essa questão das pegadinhas. Eu vou te explicar aqui, ó, produção, volta para mim. Por muitas vezes você estuda um conteúdo e às vezes acha que sabe a matéria, o examinador vai lá e bota as pegadinhas na hora da prova. E aí você erra uma questão não porque você não sabia o conteúdo, mas porque você não sabia a malícia de enxergar as pegadinhas que o examinador coloca. Toda questão o examinador faz uma maldade dessa, ou pelo menos na grande maioria.
Então, durante as nossas aulas que nós vamos estudar juntos, eu vou te blindar, te proteger, te alertar, né, para você poder chegar na hora da prova, olhar para a questão e saber onde é que estão as pegadinhas. O examinador vai me pegar aqui, ele vai cobrar isso, eu tenho que saber fazer assim e eu tenho que me proteger dessa forma aqui para não errar a questão. Eu vou te proteger e te alertar das pegadinhas que o examinador cobra em cima de cada conteúdo, para você não errar uma questão por inexperiência e acabar fatalmente sendo reprovado no CFC. E alinhado a tudo isso, uma metodologia, uma estratégia para que você não esqueça de tudo no dia da prova. Né? Porque além de aprender todo o conteúdo, você tem um desafio de não esquecer dele no dia da prova. Porque às vezes você estuda o conteúdo, você aprende, mas chega no dia da prova, você bota a mão na testa e diz, putz, cara, eu estudei esse conteúdo aqui, mas eu não lembro. Então, durante o curso, você vai ter toda uma estrutura metodológica para você aprender como você vai estudar, de forma que você não esqueça durante a prova. Né? Para que você possa ir consolidando esse aprendizado, né? Para que você consiga chegar ao resultado da tua tão sonhada aprovação. Produção, bota o slide aqui na tela de novo. E claro, você vai estudar, e aquele aluno que chega para mim, que está estudando e ele não tem dúvida, eu tenho certeza que esse aluno não está aprendendo nada. Ou ele não está estudando nada. Porque todo aluno que estuda, ele tem dúvida, ele vai querer perguntar. E nas nossas aulas, você vai sempre ter um plantão de tirar dúvida ao vivo, onde você vai poder fazer sua pergunta e eu e meu time de professores vão poder te responder ali, ó, na hora. Desse jeitinho aqui, ó. Produção, volta para mim aqui. Desse jeitinho aqui, ó. Pronto, pode colocar o slide aí na tela. Aqui, ó. Aqui a gente vai estar com os alunos aqui na aula e você vai poder levantar a mão, vai poder fazer sua pergunta e vai ter sua resposta respondida, a sua pergunta respondida ali na hora. É muito legal, produção, volta para mim, porque assim, o nosso programa de treinamento é online, né? Você tá aí e eu tô aqui. Mas você vai ter a nítida sensação como se estivesse numa turma presencial pelo nível de proximidade que a gente vai ter durante o curso. Porque como as aulas são ao vivo, a gente vai poder interagir, conversar, trocar ideia, bater um papo, né? Claro, um papo de forma objetiva para aquilo que cai na prova, né? Para a gente não se dispersar, né? Porque o nosso tempo é muito importante. Né? Então, você vai ter toda essa preparação aqui à sua disposição para poder afiar o teu machado e te preparar para que você possa efetivamente chegar aí ao resultado da sua aprovação. E mesmo que você chegue para mim e diga assim, Oswaldo, mas é porque eu estou no zero batendo, eu não sei de nada, não tem problema. Produção, bota o slide na tela. Nas nossas aulas ao vivo, eu sempre separo em aulas tartaruga e aula coelhinho. Qual é a diferença? A aula tartaruga é para aquele aluno que está começando do zero batendo. Ele não sabe nada do conteúdo. Então a gente vai ter aquelas aulas ao vivo que são bem rasinhas, com questões bem facinhas mesmo, que é para você poder aprender o conteúdo da base. Só que esse tipo de questão facinha, ela não te ajuda a acertar a questão na prova. Ela não vai ser o suficiente, mas ela é importante para você poder aprender a matéria. Então, primeiro a gente começa com essas questões fáceis, para você poder aprender, né, do zero, e depois a gente vai para as questões coelhinho, que são as questões mais casca grossa, que são as que efetivamente caem na prova. Então, a gente vai te preparando para você ir subindo de nível gradativamente falando. Digamos, a gente começa com aulas básicas e a gente vai subindo, né, nos nossos conteúdos. Uma aula tartaruga, uma aula coelhinho. Uma aula tartaruga, uma aula coelhinho. Para você poder ir aprendendo o conteúdo na base e depois afiando o machado, né, te preparando de forma mais consistente e sólida para que você possa efetivamente chegar ao resultado da sua aprovação. Né? Então aqui a gente tem as aulas tartaruga e aqui as nossas aulas coelhinho. E dentro desse nosso programa de treinamento, o que você vai ganhar de bônus fazendo a sua matrícula? Além do nosso programa de treinamento, você vai ter uma aula para você aprender sobre estratégia de estudo, para você poder melhorar a sua performance, para que você aprenda mais gastando menos tempo. Tem estratégia para você poder aprender o conteúdo, memorizar e não esquecer no dia da prova? Tem. E a gente vai te ensinar isso aqui durante o curso. Oswaldo, tem estratégia para responder a prova? Tem. Porque muito aluno chega para mim e diz assim, Oswaldo, é porque eu reprovei porque não deu tempo responder a prova. É porque você não soube responder a prova de forma estratégica. Né? Então tem estrutura para isso e isso aqui você vai aprender também durante o curso. E o queridinho entre os nossos alunos, né, que a galera adora, né, que é a aula de técnica de chute, onde eu vou te ensinar a técnica do chute consciente, para que você acerte de 3 a 5 questões na prova, para aquela questão que você não soube responder, ou porque não deu tempo, enfim, né? Vai ter uma estratégia específica para ela, para você poder acertar, igual a essa que vai aparecer aqui na tela, aqui com o resultado que os nossos alunos tiveram aplicando a técnica do chute. Bota aí na tela aí, produção, vai. Peguei aquela dica de chute, é maravilhosa, serviu 100% para mim. Mas eu cheguei a acertar em torno de umas 8 questões no chute. Quando ele falou, pessoal, não vai ter acréscimo, preencha um gabarito, eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu fiz a técnica
De chute? Acho que nesse chute eu acertei umas 4 questões aí, né? Aí chegou nas últimas questões, a gente foi pra onde? Pro Oswaldo de novo, na técnica de chute. Saí contando lá todas as alternativas, fiz um quadradinho, ABC e tal. Aí eu acertei, acho que eu acertei 4. 4 delas, bem bacana. Assim. Que eu apliquei a técnica do chute. Aí eu olhei a hora assim e falei, meu Deus, não vai dar tempo. Aí eu lembrei da técnica de chute que o senhor deu pra gente na sexta-feira. Eu acho que foi umas 5. Que eu contei por cima foram umas 5. Tá vendo aí? Ah, moleque, olha isso aqui, ó. Delícia para você conseguir chegar ao resultado da tua tão sonhada aprovação. E aí, produção, seguinte, pessoal, ó, quem fizer a matrícula amanhã na quarta-feira, além de tudo isso, vai ganhar de bônus a semana intensiva de revisão, porque aí você vai poder estudar comigo, porque você vai ter aula ao vivo dia de quarta e sábado. Mas quem te fizer a inscrição amanhã, além das aulas de quarta e sábado, na última semana de véspera da prova, vai ganhar a semana intensiva de revisão e vai ter aula ao vivo todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para você poder fazer o The Best of the Best, uma super revisão de tudo que é importante que cai na prova. Então vai ser uma semana que a gente vai respirar a prova do exame de suficiência todo dia. Você vai ter 8 simulados respondidos e comentados para você poder testar o seu conhecimento e afiando o seu machado e respondendo questões complementares, né? Para você poder ir testando o seu conhecimento, vendo como é que você está em termos de termômetro para poder fazer a prova. Isso aqui é super importante. E para quem fizer a inscrição na quarta-feira, ao longo do dia, para todos que fizerem a matrícula na quarta-feira, todos que fizerem a matrícula na quarta-feira vão ganhar de bônus um curso de Simples Nacional. Isso aqui é teu, não tem sorteio. Eu já estou pensando em você depois de aprovado no exame de suficiência, para que você possa efetivamente já poder trabalhar, né, digamos assim, né, atuar profissionalmente na área. As empresas que vão começar a atuar, né, dentro do processo atual, digamos assim, né, o pontapé de partida inicia do Simples Nacional. Então, se você vai trabalhar com contabilidade e não sabe o Simples Nacional, né, você acaba que como é que se diz, desqualificado para poder entrar no mercado, né? Então, como eu sei que você não sabe disso, eu já vou te treinar, né? Pensando no teu crescimento da tua carreira profissional. Então, o Simples Nacional é teu. Se você fizer sua matrícula e ficar entre os 50 primeiros inscritos, aí você ganha um curso de processo de abertura e encerramento de empresas. Para você poder, claro, se você vai atender o seu cliente, a primeira coisa que você tem que fazer para ele é a abertura da empresa dele. Então, já vou te ensinar como é que você faz um processo de abertura de empresas. Tá? Os 50 primeiros vão ganhar esse bônus do curso prático de Simples Nacional. Lembrando, pessoal, Oswaldo, não vou fazer minha matrícula na Turma Ninjas, estou sem condição financeira no momento, eu posso comprar só esses cursos aqui? Pode. O curso do Simples Nacional, o curso aqui do Simples Nacional, deixa eu ver como é que eu consigo anotar aqui, não está aparecendo aqui para mim, mas enfim, o curso do Simples Nacional, produção, volta para mim aqui rapidinho, deixa eu só ver se eu consigo. Aqui, gente, ó, por exemplo, o curso do Simples Nacional na prática, se por um acaso você não tem, você quer comprar só o Simples Nacional, você pode investir aqui o valor de R$ 397 e ter o curso de Simples Nacional. Se você quiser comprar só o curso de processo de abertura de empresas, você pode também, ele vai ter um investimento de R$ 297. Né? Esse daqui vai ser para os 50 primeiros, né? Ou se você quiser comprar só o curso de abertura de empresas, você pode também. E por fim, mas não menos importante, né? O queridinho entre os nossos alunos, né? Se você quiser, se você fizer sua matrícula, né, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, e ficar entre os 30 primeiros, aí você ganha um curso de declaração de imposto de renda. Olha aí, então dá sim para você poder chegar aí e ficar entre os primeiros inscritos, aí você vai ficar aqui, ó. Entre os 30 primeiros inscritos, você ganha um curso de declaração de imposto de renda. Então, se você for rapidinho no gatilho, né, 30 vagas aqui, dá para você ficar entre os primeiros muito de boa. Beleza? Então, agora, claro, né, esses bônus não são dados, são merecidos, né? Você tem que ficar entre os 30 primeiros aqui para ganhar o de imposto de renda, os 50 primeiros para ganhar o de abertura de empresas e para todos que fizerem a inscrição no primeiro dia ganham um curso do Simples Nacional. Legal? Muito bom. Em termos de início das nossas aulas, né? Eu tinha até alterado aqui esse slide, não sei por que mudou aqui, mas enfim, né? Vamos corrigir aqui, ó. As nossas aulas vão começar
na quarta, né? Quarta-feira. Opa, deixa eu apagar aqui. Nossas aulas vão começar aqui na quarta. A nossa primeira aula ao vivo vai ser aqui às 20 horas, certo? Todas as nossas aulas ao vivo vão ser quarta às 20 horas e dia de sábado às 8 horas da manhã, certo? Sempre assim. Oswaldo, se eu perder as aulas ao vivo, não tem problema. Você pode assistir a gravação dela depois. Ou então, se você assistiu a gravação, se você assistiu ao vivo e quer assistir novamente para poder revisitar algum ponto, ver algum detalhe, fazer uma revisão de um conteúdo, você vai ter acesso à gravação de todas as aulas dentro do portal do aluno. Não tem bicho quanto a isso, beleza? Aqui o nosso número de vagas, né? Vai ser uma turmazinha mais enxuta, realmente, né? Para você poder entrar aqui nessa turma. Produção, volta aqui para mim aqui agora. E aí, para você que quer fazer... Ah, tá aqui, ó. Pronto, produção, volta para mim aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é o slide, ó. Esse aqui é o slide. Aqui, ó, você pode... Aqui é o dia que a gente vai começar nossas aulas, né? Aqui às 20 horas, agora assim direitinho. E aqui o término, né, com a aplicação da prova do CFC. Então, aqui é o dia que a gente vai finalizar as nossas aulas, né? Em termos de valor de investimento, eu já expliquei isso aqui para vocês anteriormente, quem já está no grupo está sabendo, mas vou reforçar aqui para vocês. A turma principal, que era a turma Ninjas, a turma Ninjas do CFC, que é a turma do curso completo, essa aqui, ela estava com um investimento de R$ 897, né? R$ 897. Esse aqui era o valor da turma principal. Para essa turma de agora, que vai ser a turma de aulas ao vivo, a turma de aulas ao vivo, a turma de aulas ao vivo, ela vai ter um investimento bem mais barato, né? Então, você vai poder ter um valor mais acessível para poder participar dela. E você vai ter um investimento que ele é de R$ 497. Isso aqui se você fizer o pagamento à vista. Ou se você quiser fazer parcelado, o valor de investimento, você pode parcelar de 1, 2, 3, 4, enfim, você pode ir até 12 vezes, fica 12 de R$ 49,70 o valor de parcelamento para você fazer aqui no cartão de crédito, tá? Cartão de crédito. Muito bem. Lembrando que, de repente, Oswaldo, eu não tenho um limite total de R$ 497 no meu cartão. Como é que eu faço? Porque eu também quero me matricular na turma Ninja, não tem problema. Se teu cartão não tiver o limite total para você poder fazer a sua inscrição, automaticamente o sistema reprocessa a tua matrícula e ele faz o que a gente chama de sistema de recorrência, onde entra o valor da parcela no teu cartão. E aí você consegue fazer a tua inscrição do mesmo jeito. É como se fosse tipo mensalidade de academia, digamos assim. Então todo mês vai vir a parcela lá para você poder pagar pelo número de parcelas que você colocou. Então se você colocou em 12 vezes, então vão vir 12 parcelas de R$ 49,70 do mesmo jeito, só que sem consumir do limite total do cartão, caso você não tenha limite. Legal? E aí, produção, volta para mim aqui. Então essa turma começa amanhã, às 8 horas da manhã a gente abre a matrícula, e de noite às 20 horas já vai ser a nossa aula ao vivo, horário de Brasília, né? Então se você estiver em outro estado, o horário fica 1 hora antes, né? Então, dependendo do seu fuso horário que você tiver aí. Produção, consegue colocar o link do grupo VIP aqui para mim? Vamos lá. A produção vai colocar o link aí na tela. Pronto, colocou, tá aqui, ó. Então, para você que quer fazer sua matrícula e quer participar da turma de aulas ao vivo, né? Então você vai poder entrar nesse grupo VIP de super interessados. Aguarda que o link de inscrição vai ser enviado no grupo VIP de super interessados, tá, gente? Qualquer outro link que foi enviado externo para você, deleta, bloqueia, exclua do seu WhatsApp, porque não é da nossa comunicação oficial. Nossa comunicação oficial vai ser no nosso grupo de WhatsApp, certo? E aqui embaixo, na descrição do vídeo, vão estar os nossos números oficiais de atendimento. Qualquer outro número que falar com você que não seja os nossos números oficiais, deleta, bloqueia, exclui da sua agenda, nem tenha papo de conversa, né, que é para você poder não falar com estranhos e pessoas mal intencionadas aí no seu WhatsApp, beleza? Então deleta, bloqueia, exclui do seu WhatsApp para sua própria segurança. E aí, gente, seguinte,
Para você que quer fazer a sua matrícula, né, junto com a Turma Ninjas, produção, coloca o slide aí na tela aí para mim, ó. Se você quiser, você também vai ter a oportunidade de poder comprar um ingresso para poder participar do nosso evento do Simulado Secreto. Esse aqui é um evento que acontece um domingo antes da prova do CFC, né? Então é um dia que a gente passar o dia inteiro juntos, né? Estudando e revisando o que, na minha opinião, são as 50 questões mais cotadas para serem cobradas na prova do exame de suficiência. Então você vai ter a oportunidade de poder adquirir um ingresso para poder participar desse evento aí da sua casa, né? Depois, se você quiser, você pode fazer um upgrade de plano e migrar para você poder ter um ingresso presencial, para você poder estar aqui presencialmente aqui com a gente. Mas você tem a oportunidade de poder comprar um ingresso online para você poder assistir aí da sua casa, no conforto do seu lar, né? E por mais que você pense assim, poxa, Oswaldo, mas é um evento virtual, é online, será que vai ser massa para eu poder participar? Será que vai ser gostoso de assistir? Gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem ver aqui agora como foi o nosso último evento do Simulado Secreto, para você poder sentir a energia e a vibração e querer estar presente aqui com a gente também. Produção, bota o vídeo na tela aí, vai. E o cara lá de cima olhou pra mim e disse, vai lá e dá o seu melhor. E aí então eu disse, ok, deixa comigo. That silver lining to the story. If you thought that I would turn it one day, y'all don't know me. May my fears rest in peace, cause that's a old me. Got this taste on my tongue, I crave the glory. As we rise from the flames. Vai ser nesse palco hoje, eu vou revelar as 50 questões mais cotadas para serem cobradas na prova do CFC. E não se trata de sorte nem de milagre, é pura estatística para poder colocar aqui só o que importa para a tua aprovação. Está sendo uma experiência muito boa, porque está revisando todas as matérias. Pelo material que o pessoal preparou para a prova, assim, tá muito bom. E a ansiedade só mesmo para chegar à prova e a gente detonar na hora e ter a aprovação do CFC. Estou achando incrível o evento com o banco de questões, que são as 50 questões que vai ajudar a gente assim, a colocar em prática o que a gente está estudando, né? Estou confiante e eu vou passar. Valeu demais, pessoal, demos o nosso melhor juntos aqui. Agora vai lá e arrebenta com aquela prova e me volta com o teu nome na lista de aprovados. Tá vendo aí, gente? Que massa, né? Então, produção, volta para mim aqui, ó. Então, quando você for fazer a sua matrícula, você vai ver que vão ter dois botões lá, né? E nesses botões, você vai ter a oportunidade de poder escolher a Turma Ninjas, né? Ou a Turma Ninjas mais o ingresso do Simulado Secreto, que vai ter um investimento de R$ 97. Então, vai ser o teu valor de R$ 497 mais R$ 97 do valor do ingresso, né? Esse ingresso do Simulado Secreto, ele tem um investimento de R$ 197, tá? Mas fazendo a sua matrícula agora, né, amanhã no caso, você vai ganhar R$ 100 de desconto e vai poder também participar da turma do evento do Simulado Secreto, e o seu ingresso fica por R$ 97, tá? Para você poder participar dele de forma virtual. Então, gente, assim, finalizado tudo isso, né, você ainda tem 7 dias de garantia incondicional, né, você pode entrar na Turma Ninjas, consome os conteúdos, assiste as aulas ao vivo. Se dentro de 7 dias você abrir o portal do aluno e sentir que não é para você, né, você pode pedir o seu estorno, simples assim, preto no branco, e você vai ter o estorno no seu cartão de crédito lá, receber todo o seu valor de forma integral. Eu só quero que você fique realmente no curso se você sentir que a Turma Ninjas é para você. Eu sei que às vezes a gente fica preocupado, poxa, eu vou entrar numa turma online, será que vai ser bom, será que não é? De repente você teve uma péssima experiência na faculdade com o curso EAD e acha que todo curso online vai ser ruim, enfim. Tire o peso das suas costas e bote nas minhas. Entre na Turma Ninja, consuma o máximo de conteúdo que você puder. Se depois de 7 dias você entender que não é para você, não tem problema, você pode pedir seu estorno, eu devolvo 100% do seu dinheiro. A amizade continua e se você quiser ainda pode ficar aqui no YouTube assistindo as nossas aulas gratuitas semanais. Beleza? Galerinha, então tá aí. Avisos dados, tudo explicado direitinho. Tá aqui o link do grupo VIP para você poder entrar se você quiser entrar na turma de aulas ao vivo. E vamos lá continuar com a resolução das nossas questões. Bora lá. Vamos aqui na nossa questão de número 4. Ó. Vamos lá. Questãozinha da IBFC, né? Para a Prefeitura de Dourados, né? Para Auditor Fiscal de Tributos Municipais. Olha aí que beleza, maravilha. A empresa PQR LTDA apresentou o saldo das contas contábeis referente ao último mês de acordo com a tabela a seguir. Com base nos dados apresentados e de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, a NBCTG 26, né, de estrutura da demonstração contábil, analisa as afirmativas a seguir. Ele deu aqui as contas e ele pergunta, o que está correto aqui
ao analisar aqui as nossas contas. Então vamos aqui fazer aqui a nossa devida composição dos dados, tá? Deixa eu ver se eu desço aqui um pouquinho. Que essa aqui é uma questãozinha que ele é de contabilidade, mas ela meio que cobra aqui um pouco de raciocínio lógico, né, para poder desvendar os mistérios dessa questão. Veja lá, ela me deu a receita bruta, bem aqui, ó, certo? Receita bruta, 500 mil. Receita bruta, receita bruta aqui de 500 mil, ó, certo? Da receita bruta, perceba que ela já pulou para o lucro bruto, tá vendo aqui, ó? Ela já veio bem para cá, ó, lucro bruto. Opa, ela não deu o restante dos dados da questão. Vamos seguir. Ela me deu o resultado financeiro, 30 mil. Aí eu vou lá para baixo aqui, ó, meu resultado financeiro aqui, ó. Me deu uma despesa de 30 mil, tá aqui ela. Ela me deu a receita operacional líquida. Opa, minha receita operacional líquida é quanto? 465 mil reais. Opa, então peraí. Minha receita operacional líquida de 465 mil reais, bem aqui, ó. Olha só. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui, ó? Olha como o examinador foi maldoso. Ao invés de ele colocar a receita líquida, né? Receita líquida, ele chamou de receita operacional líquida. Mas receita líquida e receita operacional líquida é a mesma coisa. É esse cara bem aqui, ó. O que é a receita líquida? Eu pegar a minha receita bruta, tirar as deduções e achar a receita líquida. Pronto. Então aqui chegamos no valor de 465 mil. Ele me deu aqui as despesas administrativas de 50 mil, me deu despesas com venda de 38, me deu a receita de 22, receita financeira, e me deu tributo sobre o lucro de 12.500. Muito bom, beleza. Vamos analisar aqui as opções aqui, ó. Ele está dizendo que o valor da dedução da receita bruta é de 35 mil. Ai, saúde para mim. Vamos lá, ó. Vamos aqui, ó. Ele está dizendo que as contas redutoras da receita bruta é 35 mil. Gente, perceba. Ele não me deu a receita bruta, as minhas deduções da receita, que seria imposto sobre a venda, devolução de vendas, descontos incondicionais. Ele não deu nada disso. Mas, ora, pessoal, pensa comigo. Se eu sei minha receita bruta e eu sei minha receita líquida, eu não sei encontrar a conta de dedução, não? Claro, é só subtrair um pelo outro. Então aqui matamos a charada. Se eu pego 500 e eu subtraio de 465, eu sei exatamente quanto vai ser minha dedução sobre a venda. 35 mil. E o item A está falando que o valor da dedução da receita bruta é de 35 mil. Tá correto, gente? Correto. O item A está verdadeiro. Vamos para o item 2. Ó. O item 2 está dizendo que o resultado financeiro foi de 8 mil. Vamos conferir, pessoal? O que eu tenho de resultado financeiro aqui? Eu tenho uma receita financeira de 22 e eu tenho uma despesa financeira de 30. Então, a diferença entre os dois vai ser exatamente o meu resultado financeiro. Olha que lindo. Agora, olha a pegadinha para você não cair na prova, pessoal. Olha isso aqui, ó. Perceba. De 30 para 22, a diferença dá quanto? 8. Só que tu tá percebendo que eu tenho uma receita de 22 com uma despesa de 30. Então, o nosso resultado financeiro aqui é de quanto? O nosso resultado financeiro vai ser de menos 8 mil, ó, e não mais 8 mil. Perceba que aqui ele não colocou sinal, ó. Vamos deletar aqui para poder ficar claro para vocês perceberem, ó. Veja que aqui ele colocou 8 mil, só 8 mil. Ele não colocou um negativo. Então significa dizer que ele está dizendo que é 8 mil positivo. E a nossa resposta é 8 mil negativo. Então o item 1 está verdadeiro e o item 2 está falso. Olha aqui a pegadinha da questão. Que maldade. Quem errou essa daqui, pessoal? Quem caiu na pegadinha? Coloca aí para mim no chat para eu poder ver. Põe para mim para eu poder saber aí. Vamos lá. Vamos seguir o barco. Item 3. O lucro líquido do exercício foi de 36 mil reais? Bom, vamos analisar, né? Vamos analisar. Veja, eu sei quanto é o meu resultado bruto, não sei? Sei, é 145 mil reais. E eu sei quanto é que eu tenho de despesa, não sei? Quanto é que eu tenho de despesa? Eu tenho toda essa galera aqui de despesa.
certo? Eu tenho toda essa galera aqui de despesa. Para poder a gente encontrar o resultado líquido, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa galera todinha aqui. Deixa eu ver onde é que eu boto aqui. Eu teria que somar esse pessoal aqui, ó. Eu teria que somar esse pessoal aqui. Menos 50, menos 38, mais 22, menos 30, menos 12, para poder chegar aqui, ó, em 36.750, né, que seria o nosso resultado, nosso resultado líquido. Só que a questão está dizendo que é 36 mil fechado, e aqui deu quanto? 36.750. Então, significa dizer que aqui está errado, porque o certo seria 36.750. Beleza? Show de bola. Maravilha. O último item está dizendo que o custo da mercadoria vendida foi 300 mil. Oswaldo, mas a questão não deu os 300 mil aqui. Como é que eu vou adivinhar? Ora, se eu sei que minha receita líquida é 465 e eu sei que meu lucro bruto deu 145, perdão, ora, a diferença de um pelo outro, porque se eu pego esse cara e tiro o custo da mercadoria vendida, dá exatamente 145. Não é isso? Ou seja, a diferença entre um e o outro vai ser exatamente o CMV, que deu quanto? 320, ó. E a questão está dizendo que o CMV deu quanto? 300. Então aqui também está errada, né? Então significa dizer que aqui seria 320 e não 300 mil, né? Então, na verdade, está tudo errado aqui, está tudo falso, com exceção do item 1, que é o verdadeiro, né? Então, apenas o item 1 como sendo verdadeiro na nossa questão de número 4, questãozinha abordando o tema de DRE. Olha aí, gente. Gente, produção, volta para mim aqui, ó. Vocês estão percebendo como tem que saber a estrutura? Às vezes a questão não é nem tão complexa assim, apesar de que essa aqui foi um pouco mais cabulosa, né, digamos assim. Por que, Oswaldo? Porque envolvia um pouco de raciocínio lógico, né? Você tinha que saber a estrutura da DRE e interpretar aqui alguns determinados fatores. Para vocês, como é que foi essa questão aqui, gente? Estava fácil, médio, difícil, terrorista? Como é que estava para vocês aí? Coloca aqui para mim no chat, para eu poder saber aqui o sentimento de vocês aqui a respeito dessa questão. Fala aqui para mim como é que ela estava. E, gente, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui é o seguinte. Dá para ficar bom do dia para a noite? Não. Tudo é o que, gente? É um processo gradativo. Então, vocês vão melhorando com o passar do tempo, tá? Então, fiquem assim, cuidado para você também não se desesperar no meio do caminho, né? De repente, você está respondendo a questão e tem sempre dois tipos de aluno, né? Tem aquele aluno que ele responde uma questão e ele acha que está sabendo de tudo. Ele acaba se ferrando lá no dia da prova, porque ele subestimou o potencial dele, digamos assim. Não é respondendo 2, 3, 4, 5 questões que você vai tirar uma conclusão para saber como é que você está. Então, isso é preciso de volume, digamos assim. E tem aquele outro aluno que responde a questão e erra e se desespera logo de imediato. Eu sou burro, sou jumento, tapada, bestada, não sei de nada, minha Nossa Senhora do Pepé de Socorro, vareme, meu Pai do céu. Calma. Respira, coloca assim no chat, ó, respira, né? Respira, porque tudo é um processo gradativo, tá? Por exemplo, lá na nossa turma Ninjas, a gente tem aula ao vivo toda quarta e todo sábado. Por que a gente vai ter 2 aulas ao vivo por semana para vocês poderem estudar comigo? Exatamente porque eu sei que o teu processo de evolução e aprendizado, ele não vai acontecer do dia para a noite. Ele vai acontecer como? Ele vai acontecer gradativamente com o passar do tempo. Então a gente responde questão, na outra semana responde de novo, na outra semana responde de novo, e assim sucessivamente. E aí, gradativamente, com o passar do tempo, você vai evoluindo. Evoluindo, errando, aprendendo, acertando, tendo dificuldade, perguntando, tirando dúvida, perguntando de novo, fazendo outra bateria de questões, e assim sucessivamente. É por isso que toda semana, 2 vezes por semana, a gente está respondendo uma bateria de questão, para quê? Para você poder ir se aperfeiçoando com o passar do tempo. Não é uma coisa gradativa, tá? Então, sossega o coração e fica tranquilo, né? Para que você possa dar tempo ao tempo, com o passar do tempo, você ir melhorando, tá? Então, cuidado aí com os dois tipos de aluno. De repente, você acertou a questão, tá achando que tá sabendo de tudo. Não tá, né? Isso aí, você vai ter que responder bem muitas questões aí para você poder chegar a uma conclusão dessa, tá? E mesmo que você esteja sabendo, um erro comum que às vezes o aluno comete é o quê? É dele achar
é dele achar que está sabendo de tudo, não estuda mais o conteúdo e esquece no dia da prova. Percebe aí onde é que está o X da questão, digamos assim? Então preste atenção nesses detalhes, porque é para você poder não desviar nem para um lado, nem desviar para o outro, digamos assim, né? Que é para você poder estar sempre posturado, né? Posturado, né? Digamos assim, né? Para você não passar das bolas, né? Não ser aquela pessoa que vai menosprezar o conteúdo, achar que está sabendo de tudo e acaba não querendo se aprofundar ainda mais no assunto e fatalmente esquece lá no dia da prova, né? Ou aquele aluno que se desespera, acha que não está sabendo de nada e acaba se perdendo no meio do caminho, beleza? Vai dar certo, é só questão de ter paciência, calma e seguir um método, né? Para que você não se perca ao longo do caminho, né? Porque às vezes a gente não tem um direcionamento, não tem um método, não tem uma clareza, não sabe para onde ir e quer dar um tiro no escuro para poder acertar um alvo lá na ponta, e pelo fato de não ter clareza do que fazer, você acaba tendo que se esforçar mais, gastar mais energia, se empenhar mais, né? Colocar mais força no jogo, achando que isso vai ser o suficiente. Sendo que, na verdade, o que tu está fazendo é só gastando tempo desnecessário. Porque o que vai fazer você ser aprovado não é a quantidade do que você coloca, é a qualidade do que está sendo visto. Uma coisa eu posso te garantir com tranquilidade, né? 2 horinhas que você estuda ali por dia, por exemplo, de forma direcionada, regrada, planejada e estruturada, vale muito mais do que estudar 10 horas no escuro todo dia. Isso aí eu tenho plena convicção, beleza? Então vamos com calma que vai dar tudo certo. Bora para a nossa próxima questão? Coloca aí para mim no chat aí. Me diz aí, das questões que a gente respondeu até agora, fizemos 4, né? Quantas vocês acertaram até agora? Coloca aí pra mim no chat e vamos para a nossa próxima questão. Beleza, pessoal? Então vamos lá, entrando agora na parte de fluxo de caixa. Outro conteúdo batata para poder ser cobrado na prova. Certeza que isso aqui é um conteúdo extremamente explorado e a gente vai aprender como é que nós vamos acertar essa questão aqui agora. Uma questãozinha envolvendo o fluxo de caixa, ela diz assim, ó. Uma empresa apresentou os seguintes dados financeiros referente ao período encerrado. Então ele deu aqui os dados e no final ele pergunta. Com base no CPC 03, né, que é o de fluxo de caixa, o fluxo de caixa da atividade de financiamento. Olha só, gente, que interessante. Via de regra, na maioria das vezes, quando cai na prova DFC, fluxo de caixa, o examinador cobra o fluxo de caixa da atividade operacional. Na maioria das vezes, tá? Aqui o examinador surpreendeu cobrando a atividade de financiamento. Então vamos lá, para a gente poder ver como é que cairia uma questão sobre a atividade de financiamento na hora da prova. Detalhe importante, tá? Para responder uma atividade de financiamento, não precisa você responder a atividade operacional nem a atividade de investimento, porque os 3 fluxos eles são independentes. Você pode fazer separadamente que um não vai interferir no outro, certo? Então vamos lá. Ó. Recebimento de empréstimo bancário no valor de 500 mil. Gente, detalhe importante, tá? Responder uma questão de fluxo de caixa, você tem que saber aquela parte teórica, tá? Qual é a parte teórica, Oswaldo? Das classificações, o que é atividade operacional, o que é atividade de investimento e o que é atividade de financiamento. Você tem que saber isso aqui para poder saber classificar os grupos de conta. Sem isso aqui, você não vai conseguir acertar a questão. Então vamos fazer aqui uma breve revisãozinha aqui que vai te ajudar na hora da prova. Falou em capital de terceiros, é atividade de financiamento. Falou em imobilizado, intangível e o próprio grupo do investimento, aí você vai colocar no grupo de investimento, obviamente. E aqui são todas as contas que fazem parte da atividade fim da empresa. Fizer parte da atividade fim da empresa, a gente coloca como atividade operacional. Vamos analisar aqui caso a caso. Ó. Recebimento de empréstimo bancário. Opa, capital de terceiros, 500 mil. E eu estou recebendo o dinheiro, né? Então, se eu estou recebendo, aqui no meu fluxo de caixa da atividade de financiamento, ó, ele vai entrar como? Positivo, porque o dinheiro está entrando, certo? Aí vem, ó, amortização de empréstimo anterior, no valor de 200 mil. Se eu estou amortizando o empréstimo, está tratando de um pagamento, né? Então, os 200 mil reais aqui, como se trata de um pagamento, né, pagamento, então ele vai entrar aqui como sendo negativo. Legal? Vamos lá, para frente. Aí vem aqui, ó, pagamento de dividendos aos acionistas, né? Dividendo aos acionistas. Os dividendos fazem parte do capital de terceiros. Eu estou remunerando os sócios pelo capital investido, né? Então ele também vai entrar aqui, ó, como atividade de financiamento, pagando, né? O dinheiro está saindo. Vamos lá.
Aí você vai me perguntar assim, ó, Oswaldo, mas pagar dividendo não faz parte da atividade operacional? Não, porque quando o sócio faz um aporte de capital, o aporte de capital também é atividade de financiamento, porque é dinheiro de terceiros colocado na empresa. Peraí, calma. Oswaldo, volta para mim, produção. Peraí, você está querendo me dizer que se um sócio coloca dinheiro na empresa, é dinheiro dos outros, não é dinheiro próprio? Gente, você tem que entender o seguinte, quando se trata de dinheiro próprio, são os clientes colocando o dinheiro na empresa. Entenda que o sócio ele não é o banco central para poder fazer dinheiro. Como é que a empresa faz dinheiro? Vendendo mercadoria ou prestando serviço. Confere? Então, o que acontece? Se a empresa está vendendo mercadoria ou prestando serviço, os clientes estão colocando o dinheiro na empresa. E isso faz parte da atividade operacional. Faz parte da atividade fim a empresa receber dinheiro. Faz parte da atividade fim o sócio ficar colocando dinheiro na empresa? Não. O sócio a coloca como um aporte de capital inicial, para poder a empresa ter o seu primeiro fôlego. Daí para frente, a empresa que vai girar o dinheiro. Se o sócio está colocando aporte de capital depois, de duas uma, ou a empresa está mal das pernas, ou então é porque ela está necessitando de uma ampliação, um investimento, a empresa quer crescer um pouco mais, ela está precisando de investimento para poder ela crescer mais, né? Para poder ter uma estrutura mais robusta, digamos assim. Né? São as situações onde existe um aporte de capital dos sócios. Mas fora isso, o dinheiro tem que entrar pelo fluxo da operação do negócio. Beleza? Então, se o sócio está colocando dinheiro na empresa, eu empresa que estou recebendo o dinheiro, atividade de financiamento. Agora, do outro lado, né, a pessoa que está aplicando o dinheiro, para ela lá é atividade de investimento. Para mim, que estou recebendo o dinheiro, é financiamento. Então, a partir do momento que eu estou pagando o sócio, eu estou remunerando pelo dinheiro que ele está colocando. Atividade de financiamento. Legal? Então, volta para cá, produção. Aqui, ó, 150 mil. E para quem for aluno da Turma Ninjas, vai lá no módulo 2, tem um módulo específico só para poder tratar sobre fluxo de caixa, para a gente poder estudar isso aqui a fundo, beleza? Show de bola. Então, 150 mil foi para a conta, 150 mil foi para a conta. Aqui, ó, emissão de ações aqui agora, ó, emissão de ações, ó, 300 mil. Beleza. Gente, se eu estou emitindo ações, pessoas estão comprando as ações. Então, está entrando dinheiro na minha empresa. Então, de novo, também, ações aqui, ó, 300 mil como capital de terceiro. São os outros colocando dinheiro e não os clientes, né? Então, 300 mil, ok, show de bola. Depreciação acumulada. Esse aqui não vai entrar em canto nenhum, né? Porque, no caso, depreciação acumulada, a título de conhecimento, a conta de despesa com depreciação entraria num grupo despesa com depreciação, entra na conta de ajuste sobre o lucro. Ajuste sobre o lucro. Porque é uma conta que não afeta o caixa, né? Seria o passo 2 da DVA. Então esse cara aqui está fora. Concessão de empréstimos a terceiro, 100 mil. Agora o dinheiro está saindo, né? Agora o dinheiro está saindo. Vamos lá, gente, para você poder entender, ó. Cuidado para a gente não confundir. Cuidado para a gente não confundir o recebimento de um empréstimo com a concessão de um empréstimo. Veja, a partir do momento que eu estou recebendo um empréstimo, eu tenho que devolver esse dinheiro, concorda? Eu tenho que devolver esse dinheiro. E aí o que acontece? Quando eu tenho que devolver esse dinheiro, eu vou pagar o principal mais os juros, concorda? Que é dinheiro dos outros que entrou para mim. Agora eu estou concedendo um empréstimo. Quando eu concedo um empréstimo, eu vou receber o principal mais os juros. Então vamos lá. Olha para mim aqui, a produção, tira o slide. Quando eu estou concedendo um empréstimo, agora é o meu dinheiro que está indo. E quando ele volta corrigido. Então perceba que nessa situação não é mais atividade de financiamento. É atividade de quê, Oswaldo? De investimento. Por quê? Porque agora eu estou colocando meu dinheiro na mão dos outros e vai voltar o dinheiro a mais. Então eu estou aplicando o meu recurso. Então preste atenção para você tomar cuidado na hora da prova. Se você está falando de um empréstimo obtido ou de um empréstimo concedido. Se eu estou obtendo um empréstimo, atividade de financiamento. Se eu estou concedendo um empréstimo, eu estou colocando meu dinheiro na mão dos outros e vai voltar com juros. Então é um investimento para mim. Certo? Então onde é que vai entrar esse 100 mil aqui, ó?
Entra na atividade de financiamento, nanani, nananina não. Ele entra onde, ó? Só a título de conhecimento. Isso aqui não precisa nem fazer no dia da prova, tá? Ó. Concessão de empréstimos a terceiros, ó. Saindo com uma atividade de quê, ó? De investimento, ó. Tá vendo aí a maldade? Deixa eu passar para cá, voltando. Beleza? E aqui a venda de imobilizado. Falou em venda de imobilizado, fecha o olho e pode marcar como uma atividade de investimento tranquilo e calmo, né? Venda de imobilizado por 400 mil reais, ó. Tá aqui ele, ó. Venda do imobilizado, se eu estou vendendo, o dinheiro vai estar na minha conta, 400 mil reais aqui, ó. Beleza? Lembrando que essa parte aqui nem precisaria fazer, né? Só estou colocando aqui a título de conhecimento, tá? Então, ficaria esses dois itens aqui como atividade de investimento. A atividade operacional, basicamente, ele só deu a depreciação, né? Que entra como ajuste sobre o lucro, né? Que eu nem posso colocar exatamente esses 100 mil, que eu não sei se esse 100 mil aqui de depreciação acumulada, se é só do período ou se está juntando de anos anteriores. Porque aqui na depreciação, só entra a depreciação do ano, certo? Aqui é só do ano corrente. Do ano corrente. Muito bem, show de bola, maravilha. Então tá aí. Ele quer a atividade de financiamento, né? Então seria 450 mil reais aqui, 450 mil reais no item A de aprovados, né? Então tá aí uma questãozinha cobrando a atividade de financiamento. Que interessante essa questão aqui. Para mim a pegadinha fica por conta desses 100 mil reais aqui, ó. Que o examinador quer te confundir para que você classifique esses 100 mil aqui como atividade de financiamento, quando na verdade não é, né? Apesar de que nem uma alternativa para isso teria, né? Concessão de empréstimo. Se bem que uma concessão de empréstimo, a resposta deu 450, teria 350, não tem alternativa, né? Então o examinador foi bonzinho, ele não colocou uma alternativa considerando os 100 mil aqui, né? Então é isso mesmo. Então questão de número 5, gabaritos item A de aprovado. Coloque aí para mim no chat aí, pessoal, como é que nós estamos? 5 de 6, né? 5 de 6, como é que estão aí no chat? Coloque aí para mim e vamos para a nossa questão de número 6 aqui agora. Vamos lá. Leia o balanço patrimonial da empresa Chega Pra Lá, LTDA, conforme a seguir para responder a questão. Então ele deu aqui os dados e em seguida ele coloca informações adicionais aqui que ele deu. E ele diz, com base nas informações fornecidas e de acordo com a metodologia do fluxo de caixa pelo método indireto, assinale a alternativa que contém um valor em reais do aumento ou diminuição do caixa equivalente de caixa gerado ou consumido na atividade operacional. Então vamos lá, ele quer duas coisas aqui, né? Assinale a alternativa que contempla em reais o aumento ou diminuição do caixa equivalente de caixa. Aqui é uma pergunta. E ele quer o caixa da atividade operacional. Então ele está fazendo aqui duas perguntas aqui para a gente. Beleza. Muito bom. Gente, vou mostrar aqui uma malícia para vocês aqui, para a gente poder acertar essa questão aqui, tá? Um jeito cidadão e o jeito ninja de a gente acertar essa questão. Perceba que ele está pedindo duas coisas. Ele quer a variação do caixa e ele quer o caixa da atividade operacional. A variação do caixa é só eu olhar bem para cá, ó. Eu comecei o período com um saldo de quanto? 138 mil. Agora preste atenção, olha aqui a pegadinha 1. Perceba que a nossa leitura ela é sempre da esquerda para a direita. Não é assim que a gente lê? É. Só que no fluxo de caixa a gente vai ler do menor para o maior. Certo? Menor o quê? Maior o quê, Oswaldo? Menor ano, maior ano. Quem é o menor? 2021. Quem é o maior? 2022. Então perceba que a nossa leitura ela vai ser da direita para a esquerda. Olha a maldade. Então preste atenção aqui, ó. Porque então a nossa variação vai ser 138 para 180. Então veja, 138 para 180 dá quanto? 42. Agora, esse 42 vai ser positivo ou negativo? Depende da tua leitura. Tu tá lendo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Se eu estou lendo aqui da direita para a esquerda, eu estou lendo 138 para 180, ou seja, está aumentando. Então, se está aumentando, esse saldo vai dar o quê, Oswaldo? Positivo. Então, olha aqui as alternativas, ó. 42, 42, ó.
Agora a resposta, positivo ou negativo? Positivo. Item B de bola, porque aqui já está errado, aqui está errado. Ah, se bem que tem um item... Não, calma. Aqui eu tenho um 42 e aqui eu tenho um 42 também, né? Então, aqui a gente papoca aqui o item D de dado, a gente fica aqui entre o B de bola e o E de elefante, né? Então, não deu para matar a charada logo de cara, né? Então, a gente fica aqui entre o item B e o item E. Mas aqui tem uma pegadinha, né? Pegadinha 2 aqui, ó, né? Que é para você não se atentar aqui, que tu podia logo marcar de cara o item D de dado, né? Marcando negativo e achar que é a resposta correta, né? Então, já fica aí a pegadinha para você poder se atentar. Rosaldo, por que o sinal é positivo e não negativo? Porque a nossa leitura é do menor para o maior. Então, 138 para 180, e não 180 para 132, que senão daria negativo, né? E aí seria o item D de dado como sendo a resposta. Beleza. Primeiro passo, resolvido. Vamos para o segundo passo. Agora a gente vai ter que montar o fluxo de caixa da atividade operacional. E eu começo da onde? Do resultado. Do resultado de qual ano, Oswaldo? Do ano atual, ó. 2022. Se ele tem o 21 e 22, a gente vai para o último ano, 22. Então, bem aqui, ó, eu vou utilizar o lucro de 21? Não. Aqui é a nossa terceira pegadinha da questão. Ó. Vou sempre alertar vocês das pegadinhas. Vem para frente aqui, ó. 2022, 330 mil. Então, esse é o nosso primeiro passo na montagem do nosso fluxo de caixa. Está aqui o primeiro passo. Segundo passo, vamos para os ajustes sobre o lucro. A questão deu aqui, ó. A depreciação e o resultado da equivalência patrimonial, que são a depreciação não afeta o caixa e a equivalência patrimonial que não faz parte da operação. Então são duas contas que a gente coloca aqui que não fazem parte da atividade operacional. Oswaldo, são só essas contas aqui? Não, existem mais contas, tá? Aqui, nesse caso, são as contas que caíram na prova. Para você que é aluno da Turma Ninjas ou para você que vai se tornar meu aluno agora, você vai entrar lá no portal do aluno e vai ter um card lá de modelo de demonstração contábil. Lá eu coloco as contas que normalmente caem na prova, que fazem parte de cada grupo de contas. E aí você vai saber quais são as contas que entram no ajuste sobre o lucro, além dessas que estão aqui nessa questão. Beleza? Muito bem, show de bola. E aí, então nós temos aqui a depreciação e o resultado da equivalência patrimonial. O que eu tenho que lembrar, Oswaldo? Da DRE para a DFC, o que eu tenho que fazer? Trocar. Eu tenho que trocar o sinal. Beleza. Então, se na DRE está positivo, no fluxo de caixa fica negativo. Se na DRE está negativa, no fluxo de caixa vai ficar positivo. Então, veja, você está dizendo que a depreciação é negativa. Então, para lá, ela vem positiva. Se a equivalência patrimonial é positiva, então, positivo, para lá vai negativo. Então, vamos trocar os sinais aqui, ó. A depreciação positiva e a equivalência agora negativa, né? Porque a gente vai, ó, troca o sinal. É assim? Beleza. Segundo passo, ok. Terceiro passo, Oswaldo, o lucro ajustado. Que aí o que eu faço? Eu pego o 330 e somo com 75, né? Que é o resultado desses dois caras aqui. Então, primeiro passo junto com o segundo passo. Então, eu chego em 405 mil reais. Beleza. Vamos para o quarto passo agora, que é a variação das contas da atividade operacional. Então, vamos aqui, ó. O que eu tenho? A conta de cliente, a conta de estoque, aqui são atividades de investimento, aqui eu tenho fornecedor, aqui eu tenho impostos e aqui eu tenho contas a pagar. Ó. Pronto, então aqui são minhas contas da atividade operacional. O resto não faz parte, né? Aqui é a atividade de investimento, aqui é a atividade de financiamento, empréstimo, atividade de financiamento também, capital social também é atividade de financiamento, apesar de que não teve variação, né? E reserva não entra em canto nenhum, porque não afeta o caixa. Muito bom. Então vamos lá. Ó. Nossa leitura vai ser como? Do menor para o maior. Então aqui, ó, eu tinha 500, subiu para 720, não é isso? O que eu tenho que lembrar aqui, Oswaldo? Nessa variação das contas patrimoniais, eu tenho que, se for uma conta do ativo, eu tenho que trocar. Se for do passivo ou do PL, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que manter. Oswaldo, manter o quê? O sinal. Só isso que você tem que lembrar. Pegou a variação, no ativo troca, no passivo mantém. Acabou. É isso. Então vem para cá, ó. Se aqui é 500, subiu para 700, aumentou.
Se aumentou aqui, o que eu faço lá? Diminui. Então ele vem para cá, ó, diminuindo, ó, negativo. Faz a variação de uma conta para outra e troca o sinal. Beleza. Minha conta de estoque, Oswaldo, era 1.200.000. Caiu para 1.100.000. Opa, diminuiu. Se diminuiu aqui, o que vai acontecer no meu fluxo de caixa? Ele vai aumentar, eu troco o sinal. Ó. Se não tem nada, é positivo, né? Fornecedor do outro lado, ó, era 480, caiu para 360, diminuiu. Se diminuiu aqui, o passivo mantém, né? Se o passivo mantém, continua com o sinal negativo aqui, ó. Encargos, era 120, subiu para 204, ó, aumentou. Se aumentou aqui, vai aumentar para cá também, ó. É só fazer a diferença de um para outro, certo? E por fim, o contas a pagar, era 24, caiu para 21, aumentou, diminuiu, né, na verdade, de 24 para 21 caiu, então se caiu lá, vai cair aqui também, ó. De 21 para 24, menos 3, ó. Pronto. O que eu faço agora? Soma todo mundo. Então vou pegar menos 144, mais 120, menos 120, mais 84, menos 3, que dá igual a quanto? Menos 63. Esse foi o nosso quarto passo. Qual é o quinto passo, Oswaldo? Aí eu pego o 405, pego aqui o 405, mais a variação da atividade operacional, né? Mais com menos dá menos 63. Ó. E a gente chega no valor de 342. 342. Aqui está errado, né? Então, item B de bola como sendo a nossa alternativa correta aqui da nossa última questão aqui de hoje. Questão de fluxo de caixa é sempre uma questãozinha mais trabalhosa, né? É sempre uma questãozinha um pouco mais dificilzinha, né? De ser respondida. Não é à toa que, para quem é aluno da Turma Ninjas, toda questão que a gente vai responder tem um checklist, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Ó. Volta para mim, produção. Vem para cá. Deixa eu só beber aqui um golinho d'água aqui, que essa aqui até eu suei para responder, né? Gente, eu tenho consciência que uma questão de fluxo de caixa não é uma questão fácil. Mas uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, sempre cai questão de fluxo de caixa na prova. Então, é o tipo da questão que não dá para você negligenciar. Se a gente sabe que essa aqui é uma questão da prova, você tem que dormir e acordar abraçado com a questão de fluxo de caixa. Tem que treinar, tem que praticar, responder várias e várias questões para você poder ficar e se afiando com o passar do tempo. Não dá para você chegar na hora da prova, botar a mão na testa e dizer, meu Deus, e agora caiu uma questão de fluxo de caixa. Varete, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Não, a gente não sabe que cai. Gente, eu sei que não é fácil a gente tentar responder um tipo de questão que a gente não gosta. Porque toda questão que ela é difícil, a gente tende a querer, né, se esquivar um pouquinho dela. Mas essa é a hora que a gente separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Porque se você está fraco no conteúdo de fluxo e caixa, você tem que cair para cima. Você não vai se esquivar de uma questão de fluxo e caixa. É diferente de você, tipo, estou com uma dificuldade numa questão de custo e oportunidade. É um conteúdo difícil? É. Mas é um conteúdo que cai raramente na prova, não é um conteúdo habitual. Então, se você quiser deixar para lá, tudo bem, não vai fazer muita diferença. Não é um conteúdo com muita cobrança em prova. Mas isso aqui cai na prova. Então, não dá para a gente se surpreender. Uma questão de balanço, de DRE, de DFC e DVA, pode esperar no dia da prova. Se você vai fazer concurso público ou se você vai fazer a prova do exame de suficiência, pode ter certeza que é uma questãozinha que vai estar lá te esperando. Então, gente... se abraçar com a questão de fluxo de caixa. E para você que vai ser meu aluno e vai estar na Turma Ninjas agora, pode ficar tranquilo, porque vai ter uma penca de questão de fluxo de caixa para a gente responder até o final do curso. Olha, tem questão no caldo para a gente poder trabalhar, né? Para a gente poder responder várias e várias vezes, até você poder, com o passar do tempo, você ir aprimorando o seu conhecimento. Não espere que isso vai acontecer do dia para a noite. É um processo gradativo, a gente vai ficar bom, a gente vai ficando bom com o passar do tempo, é que nem para academia. Hoje você levanta lá, sei lá, você vai fazer barra aqui, né? Vai fazer barra aqui no supino no peito, digamos, de repente você começa com 5 quilos de cada lado, né? E de repente você vê ali do lado, tem um cara subindo lá com 40 quilos de cada lado. Você pensa, caraca, meu irmão, né? Eu não vou levantar nunca um peso de 40 quilos de cada lado, né? São 80 quilos mais o peso da barra. Você pensa assim,
tá distante demais para mim, isso aqui é quase que surreal. Eu entendo. Mas aquele cara lá que tá levantando aquela barra de 40 quilos de cada lado, ele não começou ontem. Aí ele tem pelo menos, sei lá, uns 2, 3, 4, 5 anos de academia para ele poder chegar no nível de peso desse. Processo gradativo. Então não se culpe, não se penalize se você não está indo bem aqui agora. Né? É um processo de melhoria constante. E se você está indo bem, cuidado para você não se subestimar, né? Tô acertando esse conteúdo aqui, vou para frente, vou vendo outro aqui, que isso aqui já tô bom. Não, tem que ir praticando, porque senão você esquece de tudo no dia da prova e acaba se ferrando, né? Cuidado, tem sempre aqueles dois tipos de aluno, né? Para você não ser o oposto, tá? Tem aquele aluno que é o aluno bonzão, que acha que está sabendo de tudo, e ele abandona aquele conteúdo porque ele acha que está sabendo e esquece no dia da prova. E tem aquele conteúdo que acha que é ruinzão, né, e se desespera e acha que vai se ferrar no dia da prova. Você não precisa ser os opostos, você tem que estar aqui no meio tempo. Se você está indo bem, ótimo, só não abandona o conteúdo, tem que continuar estudando, senão tu esquece no dia da prova. E se tu não está conseguindo evoluir aqui, calma, é um processo gradativo, você vai ficar bom com o passar do tempo. Então fica no meio termo aqui. Beleza? Então finalizamos aqui a nossa aula de hoje e eu tenho 2 avisos importantes aqui para a gente poder encerrar com chave de ouro a nossa aula. Primeiro aviso, para você que vai fazer a sua matrícula e quer participar da turma de aulas ao vivo e você ainda não entrou no nosso grupo VIP de super interessados, produção, consegue colocar o QR Code aqui? Pronto, ó. Você vai escanear esse QR Code, vai entrar no nosso grupo VIP de super interessados e as inscrições vão abrir amanhã a partir das 8 horas da manhã. E aí você vai poder fazer a sua inscrição no grupo VIP de super interessados, tá? E fale só e somente só com os nossos números oficiais de atendimento, tá? Os nossos números oficiais de atendimento vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer outro número que falar com você, deleta, bloqueia, exclui do seu WhatsApp para sua segurança, para que você não fale com nenhuma pessoa mal intencionada, beleza? Show de bola. E amanhã, a partir das 20 horas, já vai ser a nossa aula ao vivo de boas-vindas. A gente vai dar nosso pontapé de partida e seguir rumo à nossa prova do exame de suficiência para você poder conseguir a sua aprovação. E a gente vai ter as nossas aulas ao vivo aí toda quarta e todo sábado, né? Para a gente poder estudar juntos. Maravilha. Segundo aviso, produção, pode tirar aí o grupo VIP aí da tela. Para você, né, essa turma de aulas ao vivo vai ter um investimento, como eu expliquei lá no meio do vídeo, que é de R$ 497. Esse valor você pode pagar à vista ou em até 12 vezes no cartão de crédito, fica 12 de R$ 49,70. Não é assim? Beleza. Oswaldo, vou conseguir fazer sua matrícula? Ótimo, maravilha. Oswaldo, tô mais liso do que pau de sebo, né? Não tem R$1 no meu bolso para poder conseguir fazer minha matrícula. Oswaldo, a situação é tensa e dramática. Né? O custo está mais barato, eu sei, mas ainda assim não entra no meu bolso. Então vamos fazer o seguinte, você tem a oportunidade de poder entrar na turma da Pipoca VIP. Oswaldo, o que é a turma da Pipoca VIP? É a turma que tem acesso a essas nossas aulas ao vivo aqui no YouTube. Então essas aulas aqui, elas têm um acesso temporário, né? Elas ficam temporariamente aqui disponíveis no YouTube e depois elas saem do ar e vão para o portal do aluno. Então lá você vai ter acesso à gravação dessa aula, a apostila com a resolução dessas questões vai inclusive com essas anotações aqui que eu faço durante a aula. Então você tem a oportunidade de poder participar da turma da Pipoca VIP. A produção já colocou o slide aqui o QR Code aqui na tela, você pode escanear esse QR Code aqui e você pode fazer sua matrícula na turma da Pipoca VIP, que tem um valorzinho simbólico de R$ 40. Só isso. Né? E aí você vai ter acesso às nossas aulas ao vivo que eu faço aqui no YouTube. Né? E você vai poder assistir aqui presencialmente não, né? Online aqui comigo. Né? Não sei se eu consigo colocar aqui rapidamente aqui, produção. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, e aqui eu não consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu consigo? Peraí que ao vivo tem dessas coisas, né? Porque a gente está fazendo aqui essa aula aqui, mas eu estou de outro notebook aqui agora. Então não sei se eu vou conseguir. Mas, pera lá, vamos ver se dá certo. Ah lá, pessoal, consegui, ó, deu certo. Show de bola. Então vamos aqui, ó. Aqui na turma da Pipoca VIP, você tem acesso à gravação das nossas aulas. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui é aquele dia que você acordou borocochô, tá desanimado, acha que não vai conseguir passar na prova. Aqui você tem vários estudos de caso de alunos que foram aprovados aqui, que você pode ver a história de cada um deles, por exemplo. Né? Aqui, deixa eu fechar aqui esse daqui.
Pronto. E aqui você tem algumas aulas aqui que já foram feitas aqui no YouTube que você pode assistir, né? Então aqui, por exemplo, tem aula de custeio para absorção, tem uma aula aqui de balanço patrimonial, tem uma aula aqui de relatório de auditoria, tem uma aula aqui de estoque, outra aula aqui de imobilizado. São alguns dos conteúdos que caem na prova, né? Então aqui você pode abrir, você pode aqui assistir aqui a aula, por exemplo, e aqui embaixo você tem aqui, ó, a apostila com o conteúdo que foi utilizado durante a aula, e aqui a apostila com a resolução das questões, vai inclusive com as anotações aqui, ó, respondido, né? Aqui é o material PDF com as perguntas e a parte técnica do conteúdo, e aqui a apostila com a resolução das questões, né? Então a gente pode vir aqui, você pode assistir aqui de acordo com o teste de reavaliação, aula, por exemplo, e a gente trata beleza? isso na NB. E aí assim sucessivamente para todos os outros conteúdos que tem aqui, né? Que estão querendo ou não, já é uma ajuda para você aqui, ó. Volta para mim, produção. Aqui é um material mais compacto, mais objetivo, né? Não é em uma aula só, por exemplo, não dá para estudar tudo que tem de imobilizado, por exemplo, em uma aula só não dá para estudar tudo que tem sobre estoque, mas já é um primeiro passo que já vai te ajudar muito em termos de preparação para você conseguir passar. É melhor você estar aqui estudando de forma direcionada do que você estar dando um tiro no escuro aí para acertar um alvo lá do outro lado, sabe Deus para onde é que você vai. Então já é um primeiro passo para quem quer ser aprovado. E aí, quem sabe lá na frente, você faz um upgrade de plano e você pode fazer sua matrícula também na turma Ninja do CFC, quando você achar que está mais bem preparado financeiramente falando, para poder dar esse passo mais importante para você, né? Mas por enquanto, que você não dispõe desse recurso para poder investir de forma mais significativa na sua carreira, você pode fazer aqui a sua matrícula aqui, ó, na turma da Pipoca VIP também, beleza? Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra já vai te ajudar. Você pode escanear esse QR Code que está aqui, como você pode clicar no link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Galerinha, então, produção, fecha para mim aí. Então, por aqui a gente finaliza, espero que vocês tenham gostado, e aos que forem se matricular e participar da nossa turma Ninja de aulas ao vivo, que começam as inscrições amanhã, lembra que amanhã, ao vivo, a partir das 20 horas, já vai ser a nossa aula ao vivo de boas-vindas, né? E a gente já começa com aula, já tem conteúdo, já tem resolução de questão, já tem pau na máquina aí pra gente poder trabalhar freneticamente até o dia da prova, beleza? Então por aqui eu finalizo, um grande abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã na nossa primeira aula ao vivo juntos. Um grande abraço e tchau, tchau. Eu me formei em 2012. E de lá pra cá, eu fiz 12 provas pra conseguir, né, passar no CRC. Eu cheguei ao ponto de que eu tava quase pra ir no psicólogo, porque chegava na hora da prova, me dava uma crise de rinite, me dava tudo. Então eu chegava em casa acabada, arrasada. Toda vez eu ficava arrasada. Chorava e vi que não sabe, tipo, eu não sei o que acontece. Porque eu vi o seu método de ensino, eu vi como o senhor falava, de fazer os resumos, aí eu vi que era por matéria, que o senhor ia me explicando. Aí foi que eu comecei a ir fazendo isso, eu fui olhando por matéria, tinha coisas assim que eu deixava passar, e eu vi que foi entrando nos eixos, tudo. Eu sou de Santo André, São Paulo, e eu acertei 27 questões. Contei 5 vezes. Eu contei 5 vezes. Quando eu vi assim 5 vezes, meu marido falou assim: para, você passou na prova, para. Eu falei assim, sabe que eu fui tantas vezes reprovada que eu não tava conseguindo acreditar. Pra ver assim, tipo, eu não conseguia, assim, a ficha ainda tá demorando, sabe? Ainda tá assim, poxa, eu passei mesmo. Parar com esse negócio de negativismo, de ficar se vitimizando. Tempo a gente arruma, nem que for 30 minutos, sabe? Se empenha, tenha foco ali e vai, você consegue. Tenha fé também, porque isso me ajudou muito. Todo mundo tem seus desafios, todo mundo tem os seus problemas, mas você vai conseguir achar o seu jeito, o seu tempo. Lembra da Carol Miranda, gente. Não foi 4, não foi 5, foram 12. E eu não desisti. Se eu consigo, qualquer um consegue. Continue, professor. Continue. O senhor faz a diferença na nossa vida. Gratidão mesmo por tudo que o senhor ensinou. Não só, eu falo de CRC, de vida mesmo. Tudo que o senhor ensinou pra gente. Muito obrigada. O senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Tipo, o quanto eu evolui como pessoa. De ver a sua história, de ver a sua vida. Tudo que o senhor ensina pra gente.
Muito obrigada.